Então, eu fico feliz com Deus de nós estar aqui mais um dia, né? Com a permissão que o Senhor tem nos concedido hoje de nós estar aqui na presença do Senhor para buscar a Deus o conhecimento do Reino dos Céus, amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo, né? E nós vamos dar início a esse culto que eu vou fazer. Nós vamos dar início a esse culto para a glória do Senhor. É maravilha. O culto passado foi uma bênção, não foi? Eu gostei. Deus tem operado bastante. Nós temos aprendido com o Espírito Santo, porque na realidade não é nós que ensinamos a ninguém, não. A pessoa pensa que é o pastor que ensina, que é o cara que sabe, que entende. Não é. É o Espírito Santo de Deus que é o professor nosso. A gente fica preocupado. Até qualquer pastor, qualquer irmão que for pregar, qualquer obreiro, os pastores hoje, qualquer irmão que é de Deus mesmo, eu acredito que nunca ele vai ter eu acho que ele nunca vai ter assim, não vai deixar de ter um temor, não sabe? Deixar de ter um temor. Pastor, que temor é esse? Um temor de dizer, rapaz, hoje é dia de eu dirigir o culto. Hoje é dia de eu pregar. Sempre o cabo tem a carne daquele tremulazinho. Sempre dá, não tem jeito. Eu mesmo até hoje, quando diz, hoje tem culto, tá bom, tranquilo. Mas quando chega bem ali que eu vou, chega bem ali no meio daquele caminho ali, já começa o negócio a mudar, né? Já começa a ter a glória de Deus, já começa a ficar meio embriagado, meio todo com o poder de Deus, já começa a temer também. É que nem agora, chegou a hora de começar o culto, chegou a hora de começar a reunião. O que eu tenho para dizer para esses irmãos? Eu acho que a gente não... por mais que eu passe a noite toda, virei à noite para trazer o sermão hoje, para ensinar para vocês, buscando a Deus. A gente ainda fica se perguntando, meu Deus, o que eu tenho para oferecer para o povo? O que eu vou dizer, na realidade, para vocês não entenderem, o que eu vou dizer para os irmãos? O que eu vou pregar? O que eu vou ensinar? Está entendendo? O que eu vou ensinar para os obreiros? Por quê? Porque na realidade a gente não tem nada. Né? Nós não temos nada. Porque coisas espirituais decidem espiritualmente. Não é eu que tenho já aquela graça, que já tenho conhecimento, não é isso. É Deus que vai dar a profundeza da palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai fazer que nós mergulhamos nas profundezas das Escrituras Sagradas. É Ele que vai abrir nosso entendimento, é Ele que vai abrir nossa mente, é Ele que vai nos usar para pregar a palavra dele. É Ele que vai lhe usar no altar para você pregar a palavra. É o Espírito Santo que vai lhe usar para você, aleluia, para entender a palavra. Quando você estiver lendo, é Ele que abre a tua mente. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o quê? É o nosso professor. Não tem nenhum professor melhor do que o Espírito Santo. Pastor, e como é que eu faço, pastor, para esse professor me ensinar, que eu quero aprender, que esse professor me ensinar? É só seguir a Deus, só seguir a Jesus, orar, buscar o Senhor, acreditar, jejuar e pedir a Deus sabedoria, que sabedoria é o conhecimento da palavra das profundezas do Senhor. Amém? Amém, meus amados? Quem está feliz com Jesus, dá uma salva de palmas bem forte, porque ele é digno de toda honra. Vamos então começar. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia dos irmãos. Vamos fazer uma oração em primeiro lugar, todo mundo junto, para nós começar. Você pode ficar de pé, é rápido, fica de pé todo mundo. Pai, agradecemos ao Senhor por esta reunião. Agradecemos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade, Pai, estar aqui no teu povo. Está aqui as obreiras, está aqui os obreiros, está aqui, Pai, a tua igreja, meu Deus. Vem, meu Pai, abrindo nosso entendimento, nosso coração. Vem aqui aberturando, meu Pai, cada irmão, a cada irmã, mandai, xerebacanda, labraço, oreanda, labraçai. Com teu poder, meu Pai, com a tua glória. O Senhor diz, Pai, que o Senhor se alegra, meu Deus. Aleluia, ó Pai, quando nós se dedicamos à tua obra, quando nós oferecemos, meu Pai, o nosso corpo, muitas das vezes não quer vir para a igreja. Muitas das vezes, Pai, nós estamos, meu Pai, aleluia, sobre o nosso corpo, dizendo não, mas nós, pelo poder do Senhor e tua graça, e pelo nosso esforço, nós se levantamos e vimos adorar o Senhor. Viemos buscar a tua face, viemos buscar, Pai, a sabedoria, viemos buscar, meu Pai, a tua fonte inesgotável, meu Deus, Pai. Que
que o Senhor já reviste cada irmão, a cada irmã, a cada obreira, com teu poder, com a tua graça esta manhã. Vai enchendo com o teu Espírito Santo, vai enchendo com a tua graça. Abra o nosso entendimento, meu Deus, para ouvir e entender as tuas Escrituras Sagradas, Pai, porque é teu Espírito Santo que é o nosso professor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas iniquidades, para que o Senhor opere nos nossos meios, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Então, que Jesus, amém? Abra suas Bíblias aí para nós começar sobre o livro de Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 2 até o 4. Amém? Hebreus 7, 4. Hoje é o primeiro versículo, o primeiro livro, o primeiro capítulo que nós vamos trazer aqui desse ensinamento hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Hebreus capítulo 7, não tem pressa. Hebreus capítulo 7 e versículo 2. Hoje, irmãos, o tema, nós vamos falar do tema sobre os dízimos e as ofertas, amém? Hoje nós vamos falar, hoje o ensinamento vai ser sobre dízimos e sobre ofertas, amém, igreja? Amém. Achou já, obreiro Francis? Já achou? Hebreus 7, 2. Meus amados, hoje vocês vão aprender de Deus. Aprender de Deus sobre o que é o dízimo. Amém, obreiros e obreiras? Amém. Vocês vão aprender de Deus sobre o que é uma oferta. Amém? Eu quero, antes de tudo, falar para todos vocês que Deus deixou na terra, principalmente para os obreiros. Os obreiros é o alicerce da obra de Deus, não tem outra coisa. Amém? Os obreiros é o alicerce. Se os obreiros não fizer, se os pastores não fizer, quem vai fazer por nós? Tu acha que os irmãos, as ovelhas vão fazer algo por nós? Não. Vão fazer algo pelas ovelhas, pela igreja? Não vai. Quem tem que fazer primeiro é o pastor e segundo os obreiros. Amém. Para depois a igreja começar a andar. Se o pastor e a igreja não mandam, os obreiros, como é que a igreja vai andar? Não vai, não. Está entendendo? Porque primeiro tem que ser o pastor e depois do pastor tem que ser as ovelhas, os obreiros e as obreiras, para botar a obra para frente. Se os obreiros e as obreiras não dedicarem, não fizer o ídolo do Senhor, não botar a mão no arado mesmo, com fé, não, a obra não vai para frente, não. A alma não é ganha, não. Amém, meus irmãos? Amém. Por isso que é importante nós aprender. Que nós somos as colunas da casa do Senhor que Deus deixou na terra. Viu, meus amados irmãos? E esse ensino aqui é em todas as igrejas, em todos os tempos. Eu sempre falei igreja que o pessoal às vezes pode pensar que é só a gente que está explicando isso, mas não é. É todos os ministérios, onde você for, qualquer igreja que você for, o pastor, o bispo, o presidente, vai falar a mesma coisa, amém, irmão? Vai ensinar a mesma palavra. Então, em Hebreus 7, vamos ler todo mundo, Hebreus 7, capítulo 7 e versículo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, em primeiramente e por interpretação. Toda a igreja de novo, juntamente comigo, só o versículo 2, vamos. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Mais uma vez, bem forte. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Amém, meus irmãos? Pronto, agora aqui os irmãos podem deixar a Bíblia aberta e olhar um pouquinho para mim, para me explicar esse versículo, amém? Escuta só. Abraão, quem é Abraão? Vocês conhecem Abraão? Vocês já ouviram falar de Abraão, já? Já, né? Pronto. Abraão, ele é o pai da fé. Vamos dizer que Abraão, biblicamente, ele é o fundador do evangelho, da graça, da lei, tudo que veio de lei, do profeta, de tudo, foi tudo através de Abraão. Por isso que ele chama Abraão o patriarca, o pai da fé, ou seja, porque Abraão foi o fundador de todos os profetas, dos apóstolos, da lei de Moisés. Até Moisés é filho de Abraão. Até Moisés, escuta só, até Moisés era filho de Abraão na fé. E nós hoje também somos filhos de Abraão pela fé. Amém. Glória a Deus. Está entendendo? Abraão é o pai. No mundo espiritual, de todas as almas que tem na terra, ele é o pai. Todas as nações. Na fé, tá? Todas as nações, exatamente. E imagina, agora é uma honra muito grande, né, irmão?
a promessa de Deus se cumprindo em Gênesis, né? Que Deus disse que ia fazer Abraão, a geração dele ia ser tão grande como as estrelas do céu e como a areia do mar que não se pode contar. Não é interessante? E verdadeiramente ele é o pai de todos até de Jesus ele é o pai do mundo espiritual. Entre aspas, do mundo espiritual, entre aspas. Você está entendendo o que Deus está dizendo, né? Precisa explicar. No meio de muita multidão, ele escolheu ele. Escolheu ele. Ele sentiu que ele era um de fé. De fé, exatamente. Com a areia do mar, imagina, tu vai lá na beira da... Pega ali, vai ali, pega um pouco de areia, bota na mão, conta lá os caros, se vocês contaram, dá aquela casa para vocês. É muito pedrinha. Não é muito... Tá entendendo? Então, Abraão que é Abraão, que era Abraão, deu o dízimo, devolveu o que era de Deus. Imagino eu e você. Imagina eu e você. Só para começar. Amém? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Abraão, mesmo, isso aqui eu já sei, eu vou só reforçar aqui, só para reforçar para o irmão. Mesmo nos tempos anteriores à lei, ou seja, mesmo nos tempos passados. Porque hoje em dia está um negócio que o povo está assim. Muitos irmãozinhos, esses irmãos novos, infelizmente, os obreiros novos, os pastorzinhos novos, só está com a cabeça, cada coisa que está na cabeça desse menino, por isso que Deus disse que nunca coloca a mão na cabeça de uma pessoa nova de convertida, porque se for colocar a mão para hoje como obreiro, ele vai delirar, ele vai fazer besteira no futuro. E a maioria das igrejas hoje, desses obreiros novos, que metem da palavra de Deus, aí fica fazendo a Deus de todo jeito, que eu acredito que não é nem para ser pastor. Às vezes era para ser o quê? Porque pastor tem que ter responsabilidade. Pastor tem que ter conhecimento da palavra. Pastor ele tem que ter o peso da palavra. Ele tem que ser mestre, entre aspas, para ensinar a palavra dos céus. Amém? Amém. E fica falando besteira, às vezes, não sabe o que está dizendo. E ali fica escandalizando, de certa forma, a obra de Deus. E a obra de Deus ela vai se matando. Ela vai perdendo a força. No sentido de quê? De todas as áreas. Amém? Como eu já vi pastor dizer que dízimo não é de Deus, dízimo é no tempo da lei. Está entendendo? Hoje os pastores novos, os velhos não, os antigos, tudo das igrejas, tudo antigo, sabe que o dízimo tem que ter. Se não tiver dízimo, não mantém a obra, irmão. Se não tiver dízimo na igreja, não vai para frente de igreja nenhuma. Pode Deus operar e transportar, mas se os irmãos não for fiel no dízimo, nas ofertas, a obra de Deus não cresce, não vai para frente, fica bingada, ela fica aleijada. Não vai, porque o que sustenta a obra é dízimo e oferta. Pastor, não sei o que, era só no tempo da lei de Moisés. Abraão aqui, já existia a lei de Moisés? Já existiam os 10 mandamentos? Sim ou não, igreja? Abraão, quando deu o dízimo aqui, por isso que eu estou começando aqui a ensinar para vocês. Quando Abraão deu o dízimo, foi antes da lei. É por isso que eu digo, muitos pastores aí, muitos irmãos novinhos, não entendem isso, aí dizem que era, não, o dízimo era só no tempo da lei. De Malaquias, é só no tempo de Malaquias. Malaquias 3, não é. Abraão deu, não existia a lei de Moisés, não, porque o dízimo foi dado aqui por Abraão pela fé, por graça, por agradecimento a Deus, pelo que Deus deu a ele. Hoje em dia é a mesma coisa. O dízimo é por graça, por agradecer a Deus e por fidelidade, e para que mantenha a obra de Deus. Está entendendo? É gratidão pelo que Deus te deu. Né? Então Abraão aqui, segundo Hebreus, ele pegou tudo que tinha. Juntou tudo e tirou as primícias de tudo. E deu a Melquisedeque. O sacerdote. Melquisedeque era um rei, meio que sem linhagem. Ou seja, era um negócio meio esquisito aí de Deus aí com Melquisedeque. Era um mistério grande, sabe? Que na época só tinha Abraão como nome de Deus sacerdote. Aí daqui a pouco aparece Melquisedeque como um sacerdote. Está entendendo? Do nada aparece como um sacerdote um mistério grande de Deus aí que não tem pastor no mundo que explique esse mistério aí. O apóstolo Paulo fala dele também, aqui o apóstolo Paulo fala, que aqui é o apóstolo Paulo falando. Os pastores, os irmãos falam dele, mas ninguém entende o mistério de Melquisedeque. A gente sabe que ele era de uma linhagem, a Bíblia diz que ele fez, ninguém entende a linhagem dele. É como se do nada Deus levantasse ele do pó da terra, entre aspas, botasse ele como um pastor, como um sacerdote da época, está entendendo? Do nada. Para ele entregar o dízimo. Para Abraão entregar o dízimo a ele, porque só tinha Abraão na época. Como é que esse homem surgiu para Abraão entregar o dízimo? Porque diz só entregue a um sacerdote, diz só entregue na igreja, nos Levíticos, diz só entregue no altar do Senhor. Como era que Abraão entregar dízimo se não tinha o sacerdote onde Abraão estava? Aí Deus do nada fez surgir aquele homem e Abraão devolveu o dízimo lá a Melquisedeque.
Por que, igreja? Porque Melquisedeque, escuta para mim. Olha o mistério de Deus, Deus já está revelando um outro. Por que Abraão devolveu também o dízimo? Porque Melquisedeque era um homem de Deus, era um homem tipo um sacerdote e outra. Melquisedeque era rei da época. E rei, ele cobra o rei impostos. Né? O governo nosso aqui do Brasil, ele não cobra nossos impostos? Ou vocês acham que não cobram? Cobra, sim. Vocês acham que eles cobram quanto mais ou menos de imposto? Cobre muito. Fortuna. Rapaz, eu no meu 10%. no meu ponto de vista, eu acho que eles cobram 90%. Eu não sabia que Porque da rua tem Você pode olhar que você pega R$1.000, você devolve tudo para o governo. A casa que a gente mora paga IPTU. Tudo, casa, IPTU, coisa. comida, Muita gasolina, coisa. tudo que você come e consome, você está devolvendo o que é de César. Daí o de Deus, o que é de Deus, e o de César. que é a de- O que é César? O que é César? É o governo. César é o governo do país. Hoje em dia o nome César mudou. Na época de Jesus era César. Depois, antes de Jesus, era reis. Os governos que governavam eram reis. Depois de reis veio os César. Depois de César veio os... Na época de Jesus tinha os César também. E tinha também os Imperadores. imperadores. E tinha outro também, eram Governadores. governadores. Tinha outro nomezinho também lá na época lá. De outros governadores também. Tem César. Na época era César. Hoje em dia é presidente, amém, igreja? Hoje em dia o governador nosso aí é presidente de um dos países no Brasil aí fora, dos países fora, é presidente. Tá A entendendo? diferença é porque na época eles pagavam imposto em dinheiro. E hoje eles tiram de tudo que a gente consome. É, de tudo que consome. A Pagavam gente dinheiro, recebe, alimento. né, que tá pagando imposto. Tá entendendo? Aí vocês acham para que é os impostos? Se o governo, por isso Jesus, quando Jesus diz essa palavra, tá aí o de César, que era cedo. que é do governo, ou seja, paga os impostos do governo, e o de Deus, o que é? De Deus. Vocês acham que, biblicamente, Deus cobra imposto dos irmãos? Não, né? Não, pode deixar. Tu acha que cobra, irmão Fragoso? Eu digo que não. Ô, Breno Fragoso, tu acha que cobra, irmão Luiz? Não, ao Imposto? mesmo tempo eu digo não. Não, né? Tu acha que cobra, ô, Breno Luiz? É só uma pergunta, não tem, aqui é aquela coisa, estamos aprendendo aí. Tu acha que cobra o imposto? Deus cobra imposto de nós, da igreja, dos irmãos? Eu acho que Não. Não, E tu, não ô, é Breno rico, Luiz? né? Cobra não, ele só cobra o trabalho, né? Que para nós trabalhar na igreja e construir. É, porque eles vem cobrando de nós, a para obra trabalhar na obra aqui dele na com terra. amor. Acho e que trazer o é, dízimo. Cobra. Sim. Mas vocês tudo então Então, errado. O que ele cobra é isso. Olha, eu ia dizer que cobrava. E aí depois eu voltei e disse que não. Os né? dízimos é um imposto que você tem que pagar a Deus. Porque quando o rei e o presidente cobram imposto é para manter o país. Para manter o país, tá Então, entendendo? para manter a igreja. Quando o governo, o prefeito, todo mundo recebe é para manter a cidade. Eles vêm para manter a cidade. O pessoal do Bolsa Família, como é que é E nós é para manter a obra dele. É, para manter a obra, exatamente. Aí, Aí, deixa eu explicar aqui, mãe. É Aí coisa os demais. impostos, que é o 10%, é para manter a obra dele. Aí Deus, então, no caso, Deus cobra sim imposto nosso sim. Que é o dízimo, o seu dízimo e as suas ofertas é o imposto que Deus cobra de você. Tá entendendo? É o certo. Para quê? Para manter, daqui a pouco vamos chegar lá, e tudo isso é para manter a obra de Deus. Amém, irmãos? É para manter o ministério, é para manter a igreja, é para manter a obra do Senhor. Amém? Quem quiser se aprofundar mais nessa questão, pode se aprofundar. Mas eu estava falando que eu tenho que falar isso para poder dar continuidade. Né? Então, o governo ele cobra imposto e Deus também cobra imposto nosso. E o dízimo, irmão, vou dizer para vocês, é uma coisa que eu não tenho a esconder nada de ninguém, não. Os irmãos já me conhecem. Não tem negócio, não. Comigo aqui tem que ser do jeito que está na palavra e acabou, tá entendendo? Não é querendo ser santo, não é querendo ser Verdade. maior que ninguém, nem nada, não. É porque nós temos que ser o que é, irmão. A Bíblia tem que. A Bíblia não está ensinando? Não é para ser assim? Para que tu. Aí às vezes os irmãos obedecem um versículo e os outros 9 desobedecem. Às vezes obedece o 9 e os outros 1 deixa para lá. Então você não está completando a obediência. E não pode ter que ser completo. Imagina um corpo. O corpo está aí, seu corpo todinho aí. Está com perna, está com braço, está com tudo. Arranca uma perna. Arranca uma perna para ver como é que seu corpo vai ficar deficiente. Não vai ficar ruim para andar. A mesma coisa é a lei de Deus, a mesma coisa é a palavra. A mesma coisa é a igreja, a mesma coisa é a obra. Se arrancar um versículo do que Deus mandou, do 10 mandamentos aqui da Bíblia, você não obedeceu? Não, eu não vou obedecer. Porque tem gente desse jeito, irmão. Mas vai pagar o preço. Chegar lá no céu, Deus vai cobrar tudinho, viu? Vai cobrar de tudinho.
Tem gente que é de jeito, não, eu vou obedecer só o mal. Isso aqui é besteira do pastor. Isso aqui é besteira da igreja. Isso aqui é besteira da liderança. Eu nunca vou obedecer isso não. Aí obedece o 9 e deixa o 1. Aí arrancou a perna. Está defeituoso, mas para ele não, está tudo normal. Deixa eu chegar no dia do juízo final que Deus vai dizer, vem cá, como é teu nome? Teu nome completo, Anjo? Que Jesus vai ficar só lá só para ajudar. Aí vem aqui, aí Anjo, vamos lá, pega lá, se apresenta. Aí o anjo, Antônio Fragoso, e tal, o nome completinho, vem cá. Cadê tuas obras? Lembra que a Bíblia diz que abriu os livros, abriu outros livros no livro de Apocalipse, abriu outros livros e por último abriu o livro da vida, que é o teu nome escrito nele. E esses outros livros, que mistério é esse? Se o último é o livro da vida, se ninguém foi achar o seu nome escrito no livro da vida, vai ser lançado dentro do inferno, dentro do lago de fogo, que a Bíblia diz. E os outros livros, para que servem? Vocês nunca meditaram? Vocês nunca prestaram atenção? É para mostrar as obras. Para mostrar as obras. É, Agora mesmo tem anjos aqui, no piscar e fechar de olho. Agora, não é pouco não. Subindo e descendo aqui, vendo aqui, cada passo que nós estamos dando, o que é que nós estamos dizendo, até nossas palavras vai ser julgado no dia do juízo final. Porque esses livros lá, é os anjos subindo e descendo assim, tudo que eu estou falando aqui, tudo que vocês fizeram, tudo que vocês pensam, até no coração, que a Bíblia diz, até na tua mente, tudo que vocês falam, os anjos estão subindo direto, subindo e descendo, e escrevendo tudo, e botando no quarto de ouro, que a Bíblia diz. Aqui você lá no céu, irmão, você tem um depósito lá, biblicamente, você tem um depósito lá, é seu, exclusivo seu. Ali é o seu depósito das suas obras, está lá na Bíblia, no livro de Apocalipse. Tu tem o teu depósito, a irmã Aureli tem o depósito dela, o obreiro Fragoso tem o seu depósito, a irmã Iva tem o seu depósito, o pastor tem o seu depósito. Tudo em os quartos da mansão celestial tem um depósito, e é de ouro, que os anjos pegam tudo que eu falo, tudo que eu faço, e todas as obras que eu faço, boa ou mal, e leva lá e guarda lá. No dia que eu fosse apresentar ao Senhor, o Senhor vai tirar do depósito os livros e vai mostrar tudo, o povo tudo. Que a Bíblia diz que Deus vai passar diante do memorial dele as tuas obras boas e as tuas obras malas. Por isso que o Senhor diz, não tem obra oculta que não seja revelado naquele dia. Não tem obra debaixo do eirado que não seja revelado diante do Senhor. O que é eirado? É debaixo do telhado, ou seja, nas escondidas. Aí Deus vai chegar aqui aos anjos. O obreiro, o irmão, tal. Fez a obra aqui, fez a obra aqui, fez a obra ali, mas pecou nisso aqui. Aí vai ser julgado conforme. Isso vai ser bom que vai ser passado, a Bíblia diz, como um telão. Todo mundo vai ver os teus pecados. Todo mundo vai ver. Imagina, né? Você está lá no céu, ser envergonhado no dia do juízo, por um mesmo de gente, um mesmo de anjo, por Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, para nós já continuar passando, então o dízimo ele era antes da lei, que eu quero que os irmãos entendam. Quem foi que deu o dízimo antes da lei? Abraão. Por que existe isso? Porque muitos pastores e irmãos, esses jovens, os jovens de hoje, muitos se delíriam da cabeça, falando que o dízimo era só na lei de Moisés. Quem está entendendo? E o dízimo era na lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada depois de Abraão. E Abraão deu. Isso aqui, quem está falando esse negócio do dízimo aqui, quem é? No livro de Hebreus, quem é? É o apóstolo? Paulo. É o apóstolo Paulo. Falando que deu o dízimo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, igreja, devolva o dízimo. Deu o dízimo no Novo Testamento. Quem está entendendo? Amém. Entendeu? Isso, o lance da lei. Então, o dízimo, Abraão deu o dízimo, e quem sou eu para não devolver o que é de Deus? Para que serve o dízimo? O dízimo é pagando os impostos para mantimento da casa do Senhor. Amém? Para mantimento da casa de Deus e para mantimento e para crescimento também. Porque não vai ficar só aqui. É como tu. Lá em tua casa, tu vai querer comer só feijão e arroz? Não. Tu não vai querer comprar um carro um dia, não? Tu não vai trabalhar para comprar uma moto, não? Sim. Tu não vai trabalhar para comprar uma roupa melhor, não? Quer dizer que tu vai só que tu comendo feijão e arroz, um exemplo. Entre aspas, tu vai viver só aqui comendo feijão e arroz, quer dizer que tu não tem interesse não, de comprar um carro, uma moto, não tem interesse não. Entendeu? Ou seja, a mesma coisa, meu Deus, quer dizer que tu vai entrar o tempo só para pagar água e energia? Um exemplo, né, que eu estou dando. Só para pagar água e energia. E as outras coisas? E as outras igrejas que a gente tem que abrir? E as outras almas? E as outras obras? E os trabalhos sociais? E as cestas básicas? Entendeu? Tem muita coisa, né? Que precisa de quê? Do dinheiro. Amém?
Aí Deus, não, mas Deus não come dinheiro. Como é, irmão? Quem disse que Deus come dinheiro? E quem disse que Deus precisa do teu dinheiro? Deus não precisa do teu dinheiro, não. Deus quer ver as tuas obras. Deus quer ver o teu amor pelo reino dele. Entendeu? Quer ver o teu amor. O teu amor, rapaz, eu tenho amor pela obra de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, entendeu? Amém. Então, vocês têm que aprender a entender o que é verdadeiramente um dízimo, porque que vocês são obreiros, irmão. Né? Não, já chegar lá nas partes lá, amém? Vamos continuar em nome de Jesus. Abra aí. Agora o dízimo, isso aqui foi o dízimo na lei, antes da lei de Moisés. Agora vamos para o dízimo da lei de Moisés, amém? Para vocês verem que o dízimo foi antes da lei, na lei de Moisés e agora na graça com Jesus. O dízimo que Abraão deu foi de tudo, foi as primícias. O que é as primícias? As primeiras e outras. A Bíblia está dizendo que foi de tudo. Tem pessoas que não dão dízimo. Pensei que está dando dízimo. Eu já vi aqui nessa igreja só o que tem. Irmão que não devolve o dízimo do jeito que é macete da Bíblia. Não é dízimo, é oferta. O que é isso? Ou seja, vamos dizer que você tem 2 salários. Um exemplo que eu estou dando. Tem 2 salários. Aí ele tira o dízimo só de um salário e o outro não. Você está roubando a Deus. Você não está sendo dizimista fiel, não. Você não está sendo dizimista fiel. Você está sendo um ofertante, mas não dizimista dentro da Bíblia. Não é o que eu estou achando, estou pensando. Quem concorda com a palavra do jeito que eu estou falando? Não é assim? Não é assim? Não é assim? Está sendo ofertante, não dizimista. Às vezes a gente tem que tirar de tudo. Aí você dá o dízimo, às vezes, só de um dia, de um algo que vem na tua mão. Aí vem outra pessoa na tua mão, tu não devolve o dízimo. E aí? Então quer dizer que tu está profetizando que não vai vir mais na tua vida, mais nada. Porque tu tem que devolver o dízimo é de tudo que vem na tua mão. O que é tudo que vem na minha mão? Tudo que Deus te der. Ah, eu recebi um salário agora, como a irmã Rebeca recebeu 5 reais, depois recebeu mais 5, eu disse dos outros 5, ela queria ficar com os outros. Não podia. Ela tem que tirar dos outros 5, que é quem chegou mais 5, amarrar uma peça de 5 reais. Está entendendo como é que é? Então assim é as nossas vidas. Chegou um salário agora, tira o dízimo. Daqui a pouco chegou outra, foi de manhã esse salário. Daqui a pouco chegou outra bênção grande. Você tem que tirar da outra bênção grande também. E ali, além de você tirar, está sendo grato a Deus, está devolvendo o que é de Deus para manter a obra de Deus. E Deus vai abrir mais portas ainda, não vai faltar não. Ele vai só mandando aí. Por quê, irmão? É tanto que se recebe. Outra coisa, o dízimo, irmão. O dízimo, na realidade, o dízimo é uma gratidão. Quem é dizimista mesmo, ele não dá por obrigação. Não dá. Nem o dizimista mesmo que eu conheço, que dizima mesmo por fidelidade mesmo, eu não vi nem mudando assim, tipo assim, obrigado. Eu estou dando porque o pastor está dizendo que é obrigado na Bíblia, porque na minha igreja existe o dízimo. Um exemplo, dizimista mesmo, ele não sente dor nenhuma de devolver o dízimo. Nenhuma dor. Ele sente alegria. Alivia. Sente alegria. Oh Deus, obrigado, Deus, está aqui o Senhor. Meu Deus, obrigado, está aí da tua casa, da obra. Dá com amor, dá com alegria, ou seja, com gratidão. O dizimista, ele é grato em dizimar. Amém, meu irmão? Amém. Ele é grato em dizimar. Para mim, é para vocês, é para os irmãos e para a igreja também, porque como vocês são, ele tem que aprender. Né? Porque Deus vai jogar uma igreja na mão do obreiro Fragoso, vai jogar uma igreja na mão do obreiro Luiz, vai jogar uma igreja na mão do diácono Nésio, e aí vai indo. Tá entendendo? Porque tu acha que no futuro Deus chamou nós para ficar vocês só para ficar sentado e só ouvindo? Não. Só aprendendo, só comendo e enchendo a barriga, concordando e ficar sentado, né? Não, irmão, tem que fazer exercício espiritual para levar o ímpeto do Senhor a toda criatura. A Bíblia diz, ó, batizando os ares em nome do Pai, do Filho, depois do batismo é o quê? Ensinar. O pastor tem que ensinar eles a discipular, ensinar eles. E depois de ensinar, faz o quê? Que é onde o povo fica aí, que não estou vendo muito movimento nessa questão, que é bater. Fica o quê? Depois do ensinar? Depois do batismo, do ensinamento. Ganhar, discipular e enviar. Ou seja, você aprendeu, aceitou, você batizou, agora vai. Aí pregar o evangelho. Vai fazer a obra. Aí fazer, vai ganhar alma para Jesus. Não pode ficar sentado não, não pode ficar parado não. Está entendendo? É fazer líder, é fazer líder. O negócio de Jesus é fazer liderança. O negócio do Senhor é fazer obreiros. Jesus, ele tem que ter obreiro. Jesus, ele quer obreiro. Jesus, ele quer que você seja um obreiro e quer também que você forme obreiro e obreiras também para o negócio andar. Está entendendo, irmãos? Amém. Amém? Vamos lá. Abra aí suas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3, e versículo de número 8. Malaquias 3, 8. Vamos ler? Malaquias, capítulo 3, versículo 8.
é uma pergunta que Deus está usando o profeta para fazer uma pergunta à igreja. No versículo 8, vamos lá. Toda a igreja. Roubará o homem a Deus. Todavia me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Aí o próprio profeta Deus usa o profeta para dizer a resposta. No dízimos E nas e nas ofertas. Pronto, vamos aqui para mim, por favor. Então, uma pergunta que é a mesma pergunta que Deus usou o profeta para falar com o povo. Eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Você acha que tem como um homem roubar a Deus? Ou uma mulher, um homem, quando diz homem é vice-versa, você entendeu? Tem, sim. Tem como o cara roubar a Deus? Tem. Como tem? 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 Só o que tem. Vocês garantem que tem? Tem? Ó, presidente. Tem, ô presidente? Tem, ô presidente. Não tem como roubar a Deus, né? Tem, ô presidente? Tem. O primeiro irmão Arani, por que, irmão Arani? Que você, assim, que a irmã acha que tem como roubar a Deus, assim, no ponto de vista da irmã. Se, assim, que tem essa possibilidade no caso, né? É sobre os dízimos e as ofertas. Sobre o dízimo e a oferta. Se você não pagar, tá roubando. Tá roubando. E tu? Também. Também? Se E eu não devolver o dízimo, eu estou roubando. Pegando o dízimo a Deus, ele está roubando, né? é isso que Deus está dizendo. Está aqui na palavra. devolvendo. Amém? ô Tá presidente? certinha a palavra, que as pessoas olhassem, né? Vem todo Tá dizendo aqui, não tem nem Não tinha tanto por isso, Não né? tem nem segredo, não. Roubará é uma pergunta que o próprio Deus está usando o profeta para fazer o povo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Ou seja, e dizeis, não, Senhor, não rouba o Senhor, não. E quem que nós roubamos o Senhor mesmo? Aí, e dizeis, e quem nós roubamos o Senhor mesmo? Que te roubamos. Aí o Senhor diz, o profeta, nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, quando eu não devolvo o meu dízimo, eu estou roubando a Deus. É como se eu ficasse devendo a Deus no mundo espiritual, entendeu? Agora, quando a pessoa diz, rapaz, não tem não, condição não. Eu acho que todo mundo tem condição, irmão, de pagar o dízimo. Não tem. Sabe por que tem condição de pagar? Porque ele não está comendo. Onde é que ele arruma o dinheiro para comprar o saco de feijão? Onde é que ele arruma o dinheiro para comprar o arroz? É Tá a entendendo? desculpa, né? É desculpa. Eu vou dizer para você, irmão, vocês soubessem tanto de gente que tem fiel que eu estou vendo aí, que vocês nem imaginam. E ladrão, viu? Ladrão e ladrona. Muito, não é brincadeira não. Viu? Mistura. Aquele grupo ali, eu vejo ali. Os povos ali infiel. É pessoas que fazem voto com Deus não paga. É pessoas que prometem tal coisa, viram as costas, cai fora, vai você cobrar tudinho. Tá roubando a Deus. Tá entendendo? Ô irmão, e outro, o dízimo, você tem que fazer uma administração do seu dinheiro para você devolver sempre o que é de Deus. Nem que você esteja passando um aperto, nem que você esteja passando uma cirurgia, nem que você esteja passando. Não importa, você tem que fazer a administração para devolver o que é de Deus. Porque E na hora da dor, e da peleja, e da situação difícil, você devolvendo o dízimo, você está devolvendo o dízimo na hora da abundância, é a coisa mais fácil que tem, é ou não é, irmão? Hã? Você tem condição? Faz que nem a viúva, deu. O zicão lá vinha lá e depositava milhões de dinheiro no cofre de Jesus só olhando. Depois vinha pobrezinha, pegou as ofertazinhas, as pratinhas e jogou dentro do cofre ali para dar a oferta na igreja. Ou seja, mais ela tem Deus foi quem ofertou mais. Por que ela ofertou mais? Por causa da fé e da fidelidade dela. Os outros davam do que estava sobrando. Rapaz, eu nunca vi um Deus para gostar de provar o seu povo mais do que esse nosso não, viu? Esse aqui gosta, menino. Deus faz amado e provar o homem. Já prestou atenção, irmão? Na Bíblia todinha, Deus provando a pessoa para ver se a pessoa é fiel a Deus. Eita, meu Deus do céu, profeta Elias. Quando estava acabando a profecia, Deus, e o açude estava secando, ele estava no açude e estava sendo alimentado pelos corvos, pelos animais, Deus mandava trazer comida para ele. Aí Deus disse, ó, um dia, sai daqui da tua terra e vai lá para uma terra tal que lá tem uma viúva, uma mulher viúva, que eu ordenei a ela te alimentar. Escuta, ordenei ela te alimentar. Aí o profeta sai toda alegre, eita, chega lá, tem tudo, né? Na casa da mulher vai ter roupa limpa, vai ter roupa limpa, vai ter tudo, vai ter comida, vai ter tudo. Quando chega lá o profeta, ei mulher! Aí ela olhou, oi homem de Deus, que ela sabia de rapaz, é homem de Deus mesmo, e ela era mulher de Deus, você já deu. O Espírito já testificou na hora. Aí ela estava catando graveto. O que é graveto? Ela estava catando lenha. Os pauzinhos de lenha. Né, irmã? Lembra? Vocês já viram essa palavra? Já. Estava catando lenha.
Aí o profeta chega e diz: mulher, me dê um pouco de comida, me dê comida para me comer. Aí ela disse: meu Senhor, assim como vive o teu Senhor, o teu Deus, o meu Deus, eu não tenho nada em casa. A única coisa que eu tenho é um pouquinho de farinha, vamos dizer farinha de trigo, né? Para vocês entenderem. E um pouquinho de azeite, para quê? Para misturar na farinha e fazer um bolo. E eu só vai dar para mim comer. E meu filho, ó, escuta, o negócio é forte. E meu filho comer, e depois que eu e meu filho comer, o filho dela, depois que eu comer e ele, nós vamos morrer. E nós morreremos. Ou seja, porque nós não temos mais nada, não tem comida em canto nenhum, não tem quem dê para nós, e a seca está grande, nós vamos morrer. Deus é bom, irmão. Eita, glória, chega me arrepiar agora. Deus é bom. Deus provou, olha, Deus provou essa mulher. E o profeta também, e através da fé dela, e da oferta que ela fez, que eu vou já chegar lá, foi onde ela foi abençoada. Escuta só o que ela fez. Ela pegou e disse: só tinha comida. Aí só pegou o profeta disse: o profeta não falou lá, não, irmão, seja dizimista, seja fiel a Deus nas ofertas. A mulher, o profeta falou isso não, o profeta só disse: Ou então não precisa dar, né? não precisa dar, porque a irmã está passando necessidade, eu vou tirar da irmã. O profeta não falou nada disso não. E infelizmente nós não podemos fazer, nem o pastor não. O irmão tem que continuar, a irmã tem que continuar estando doente, lutando. Todo jeito ele tem que tirar o dízimo. Não importa, está passando uma situação, irmão, Deus, o dízimo é porque Deus já te deu o dinheiro, filho, já veio na tua mão, é teu, é tu tirar o que é de Deus para a casa do Senhor. É porque tu já tem, como é que tu vai dar uma conta que tu não tem? Agora se tu não tiver nada, tudo bem. Aí não tem como você tirar. E aí, ele não falou nada não, para devolver e coitadinha, eu é quem tem que ajudar com o pastor que está passando necessidade. Né? Porque assim, né, hoje a gente pensa, eu mesmo sou assim, né? Se eu vejo a pessoa passando necessidade, eu digo: coitado, devolva isso do irmão, devolva isso do irmão, eu sou assim. Entre aspas, tá entendendo? Aí ele não falou isso não, o profeta disse assim: vai e faz o bolo para mim. Primeiro para mim, não é para tu e para teu filho não. Imagina, a mulher estava morrendo de fome, só tinha um pouquinho, o filho, coitadinha não. Eita, meu Deus do céu. Faz primeiro o bolo para mim e traga para mim comer primeiro, depois vocês comem. E ela foi obediente e levou. Poxa, ela só foi lá, irmão, nem criticou nem nada não. Foi lá e fez a comida. Aí quando estava chegando no meio do caminho para entrar dentro de casa, ei, mulher, calma. Não é só. Tem um negócio aqui, eu vou pedir tudo dessa mulher. Pai, que ela... Ei, traga água também para mim também. E a água, irmão? A água ali valia mais do que dinheiro, de que casa, de que ouro, de que prata. Até Acabe, até o rei Acabe, acho que ele dava mesmo de dinheiro por um balde d'água. Por quê? Porque não tinha não, já estava com muito tempo que estava sem chover, porque o profeta tinha profetizado lá que não ia chover durante aqueles 3 anos sem vez. Ninguém tinha água. Aí ele disse: epa, traga a água aí para mim também. Eu acredito que também seja a última água da mulher. Ela pegou e foi, fez do jeito que ele falou. Chegou lá, não reclamou, não murmurou, não falou nada, foi fazer a vontade de Deus. Ou seja, ela foi honrar quem? Foi honrar o homem de Deus em primeiro lugar. Quando tem um homem de Deus na obra de Deus, como é que eu reconheço o homem de Deus, irmão? Vocês conhecem o homem de Deus? O que é um homem de Deus mesmo? Um homem de Deus. Pelas obras. Pelas obras e pela obediência à palavra de Deus. Os frutos conhecerei a árvore. Quem é a pessoa dentro da palavra não. Pelo que você faz. Amém? Amém. E ali ela foi, pegou e abençoou o profeta. Quando o pessoal, a igreja, os irmãos, a igreja abençoou o homem de Deus, abençoou a obra do homem de Deus, o ministério dele, no dízimo nas ofertas, Deus se encarrega em me abençoar. Está entendendo? Em tudo. Deus lhe encarrega, porque você está abençoando, porque o homem de Deus, ele não faz obra, não é para ele, não. O homem de Deus, ele faz obra para ele, é para Deus. O homem de Deus, o sentido dele, a mente dele, o coração dele, não está ligado com negócio de material, não. Fazer obra, aí eu vou abençoar o povo, eu vou falar bonito, eu vou fazer não sei o quê, eu vou agradar o povo para crescer com negócio de templo, de parede. Isso aqui, se eu tacar no martelo, eu derrubo tudo. Está entendendo? Ou seja, isso aqui não é nada, isso aqui é só um lugar de reunião, entre aspas, consagrado, separado por Deus, para nós cultuar o Senhor e ficar debaixo do teto. Isso aqui não é para Deus, isso aqui é para mim mesmo, para você. É verdade. A obra de Deus, está entendendo? É muitas outras coisas além disso. É isso que eu quero que você entenda, bem, meus amigos? E ela foi, chegou lá, deu a comida, deu pão, deu água, comeu, bebeu, e não entrou de casa não.
Aí ele pegou e deixou. Aí quando ela voltou, quando ela chegou na cozinha, meu irmão e minha irmã, Deus enviou um anjo lá, encheu as panelas dela de farinha, chega a derramava em cima das partilheiras de farinha, de azeite, de óleo. E a Bíblia diz, enquanto ela viveu na terra, não faltou a farinha e nem faltou o azeite, aleluia. Glória a Deus. Tá vendo? Hoje, semana passada, uma mulher fez do meu jeito, só que ela não me falou também não. Gosto de ter falado que foi diferente do profeta. Ela tinha 15 reais, que é o mantimento das orações, 15 reais. Eu acho que vocês me enganam. Eu vi, eu achei bonito. Ela disse que deu 15 reais, o dinheiro que tem para comprar o feijão para ela comer. O feijão. E eu não sabia. Aí ela deu. Aí quando foi naquele dia, ela contou no testemunho que tinha dado os 15 reais para comprar o feijão. Ou seja, ela doou os 15 reais, ela ofertou os 15 reais para a obra, para mim. Tá vendo? De oferta. E ela disse que no outro dia chegou uma cesta básica do nada na casa dela. O marido dela voltou. De tarde, exatamente, de tarde. Ela foi botar o currículo, abriu as portas de emprego. Por quê? Porque ela estava procurando emprego de muito tempo e não tinha. E outra, onde ela foi empregada, precisava de ter estudo terminado. Só que aceitava pessoas que tivessem estudo terminado. Ela não terminou os estudos e pegou ela. O marido dela estava fora, estava separado, voltou. O filho dela estava nas drogas no meio de 4, 5 dias, nas drogas, na cocaína, no crack. Voltou para casa e recebeu oração. E o mais importante, a revelação que o Espírito Santo deu. Que Deus falou e me revelou 4 demônios, um livro preto dentro de um lugar bem escuro, cheio de fogo, um livro preto, uma caneta preta e assinando assim um nome, o nome do menino. E já tinha feito uma reunião, eu vi o demônio feito uma reunião para matar. Aí pronto, aí foi indo passando, aí eu fui falando com ele, Deus foi revelando, né? Aí eu vi 4 homens, de 5 homens a 6 homens, pegando pau e metendo uma pessoa, na visão, na revelação. Na hora que eu estava falando com ele. Aí Deus, o Espírito Santo disse, é briga. Aí foi na hora que eu perguntei como vocês estavam nas 2 reuniões, vocês estão de prova, eu perguntei, irmão, por acaso tem tido alguma confusão, alguma briga com alguém? Ele disse, não foi, moço? Na primeira live, vocês viram? Sim. Não tem negócio de briga não. Tá bom, aí eu fiquei assim, tá dizendo que não, mas Deus está revelando, amém. Aí eu pensei, eu acho que vai acontecer ainda, se ele não der lugar a Deus, se ele não se preparar. Mas não, a mãe dele estava lá, disse, pastor, verdadeiramente ele levou uma pisa mesmo, me mostrou as fotos lá no outro dia. Eu mandei até no grupo, tava as costas todas cheias de paulada e tudo, nas pernas e tudo, porque é uma pista dos traficantes. E o pai dele ligou também e apareceu o pai dele dizendo que o pai dele estava lá mesmo, apareceu lá no vídeo, dando testemunho da revelação que ele apareceu o pai dele, que verdadeiramente o pai dele viu, os traficantes pegaram ele e levaram para o canto para matar ele mesmo. Por quê? Por causa de droga e tudo. Os traficantes, além do tribunal. Tá vendo? Olha o que Deus revelou, uma coisa profundamente. Então por que Deus honrou essa mulher? Por causa que ela deu, a única coisa que ela tinha, ela deu, não murmurou, não falou para mim nem nada, e Deus abundou o celeiro dela e nunca vai faltar. Está entendendo como é que é? Agora, as pessoas, tem gente que é miserável na obra, irmão. Tem gente que é miserável. Agora mesmo eu sentei, eu digo, rapaz, vou levantar umas 5 cestas básicas aqui para doar para o povo aí que eu estou vendo que está precisando. Eu falei com os irmãos lá, ixi, meu Deus, eu vi a rejeição na hora. Irmão, se vocês puderem, não é de Deus, se vocês puderem sentir de Deus, de ajudar com alguma coisa, sejam bem-vindos aí para me levantar essa cesta básica na igreja para poder doar para os irmãos. Aí, a mulher se levantou com a ira, meu irmão. Ela estava costurando, se levantou com a ira e saiu, foi lá para outra casa lá. Eu senti a ira assim, sabe? Eu digo, e é porque eu orei para Deus dar a aposentadoria dela. E a aposentadoria dela saiu uma semana. Aí, é bem. E ela nunca ofertou na obra, nunca deu dízimo, nem ofertou. E fez por rejeitar uma oferta que eu pedi, não é nem para mim, é para ajudar uns pessoal que eu fui na casa do pessoal. E o pessoal pensando que cesta básica. Amém, meus irmãos? Amém. Meus amados, uma coisa que eu quero relatar para os obreiros, para os irmãos, essa igreja aqui, ela não está com fundo financeiro, não. Quem sabe aí da situação sabe, né? Não tem, porque não entra dinheiro suficiente. O dinheiro que entrava só dava mal para pagar o irmão Pedro lá. O irmão Pedro fez terminar agora, semana passada, no mês passado agora. Tá, irmão Fragoso aí que sabe toda a história, né, meu irmão? Veio terminar a semana passada e nunca sobrou dinheiro. Na realidade, eu sempre tirei de 100 a 200 a 300 reais, quase todo mês, foi, meu filho? Do meu bolso, sem ter, para manter essa obra aqui. Está entendendo, meus amados irmãos? Amém. Amém. Então, Como é que
Quero que os irmãos entendam, né? Vamos orar a Deus para que Deus abra as portas para todo mundo, para que os irmãos sejam fiéis ao Senhor, os obreiros, a igreja, para a gente aplicar nessa obra para ela crescer. E eu estou sem trabalhar também, porque eu estou tirando minha vida para cuidar da igreja. Eu não estou trabalhando, não é porque eu não quero, não, porque eu era mais estar trabalhando. Eu era mais estar trabalhando que está no negócio desse aqui. Não desfazendo dos irmãos, estou dizendo porque o cara vai deixar de trabalhar, de viver para você, que eu ganho dinheiro, se eu for trabalhar, eu ganho dinheiro. Pode botar 10 igrejas dessa daqui que eu ganho dinheiro dela, tudo isso, se fosse o caso, tá entendendo? Eu mesmo trabalhando, agora eu estou deixando minha vida, como Jesus diz, largando tudo, para servir ali a hora, para servir a sua vida, porque quando a gente larga, é para servir a quem? Tu acha que eu preciso de estar passando a noite todo dia dormindo, para estar dando ensinamento para vocês? Você acha que eu preciso disso? Sim. Eu já tenho isso aqui, irmão, eu já tenho isso aqui, eu já tenho conhecimento, eu já busquei, isso aqui é para vocês, é para a igreja. Tá entendendo como é que é? Amém. Ou seja, tudo que eu passo já está com 9 mil novo, é por o povo. Não é por mim, não. Por mim eu já tenho a unção de Deus, já tenho a garra, já tenho. Estou indo aí devagarzinho, subindo para o céu. Amém? Amém. Agora isso aqui é para o povo, é para a igreja. Aí eu estou dedicando tempo meu, tudo para servir. Então os irmãos honrem o ministério, honrem a sua igreja, honrem com seus dízimos e seus ofertas. Amém? Tirar as coisas de Deus, tudo, você está desonrando. Já não é primícia. Já não é primícia. E não vamos já chegar nessa questão da primícia. Está aqui escrito aqui. Então, depois de Malaquias aqui está escrito as primícias. Amém, meus irmãos? Por acaso, meu Deus, Certo. pode vir R$1 ou 2 em décimo a mais? Não, Porque aí, às vezes não, o cabo recebe, Não, aí não mas- tem como trocar. Você vai sair, isso aí você vai fazer o seguinte, se acontecer isso, que na realidade não tem como o cabo controlar isso não, né? É. Mas isso aí você não é dízimo, isso aí. É É, oferta. É oferta. É oferta. Dízimo, Dízimo é ele dízimo. não pode passar Oferta é um oferta. centavo. E é. Se ele passar um centavo, já não é dízimo. Ele vira oferta. Sem diminuir, ele também não é dízimo. Dízimo é 10%. O que é 10%? R$100 tem que tirar 10 para a obra de Deus. É, o 10. Aí o que é que eu tenho que fazer, pastor, com isso? O que é que eu tenho que fazer para Deus, para me honrar a Deus e ficar fácil para mim e resolver o problema? Você diz, Deus, aqui, o dízimo do Senhor, você já tem que Deus já está vendo, o 10%, e o que sobrar é de oferta para a obra. É oferta ossada, que a Bíblia diz, ossada, ou seja, mais do que o dízimo é oferta. Amém? Então, nesse caso aí, se acontecer passar Se passar, você está de oferta. 25 centavos, 50 25, 10 centavos, eu centavos, 5 posso... centavos, 50, você diz, não, aqui é o dízimo e uma oferta. Era abençoado, viu? Aqui eu quero ter sexta passa aqui, não precisa ser chamado por mês. 5, 3, 4, sobrando aí, para dar primeiro para os irmãos que está precisando. Daqui. Aí o resto a gente dá para os outros irmãos, tá entendendo? Os outros povos de fora. Tem que começar por de casa, não é assim? Pronto, Malaquias 3,10, vamos lá. Malaquias 3,10, 3,8, né? Roubará o homem a Deus, todavia roubais, me roubais, e dizeis em que te roubamos, no dízimo e nas ofertas, quando eu não devolvo, amém? Amados, só quero explicar aqui, para vocês botarem no meio do coração de vocês, o que é dízimo. O que significa o nome dízimo? 30%. Alô? E Eu Maranhão já quer dar logo 30% É, só. Aí, ó. 10%, eu roubando a Deus. 30% e 50%, 60% é o governo que cobra de nós. É, o governo é o César. O César é ladrão. E E aí, mano? na macumba É eles quanto? É cobram quanto? muito caro. 10%. Dízimo, traduzido para o nosso português, significa 10%, amém? 10% do que eu ganho. E na 10%. macumba é uns 50% que eles Na macumba, agora macumba, eu vou É dizer pra caro você, viu? lá, viu? Chega lá para fazer um trabalho. O macumba já deu, ó, quanto que é o trabalho? Rapaz, aí para nós começar, aí você vai dar 7, 10 mil de entrada, e ainda vai ter que comprar os produtos que é mais de 5 mil, aí não sei o que, mas lá sei que quando vai na macumba, olha, lá, o demônio recebeu 90 mil lá, para fazer a macumba, e perdeu 90 mil de graça, viu? De graça para Jesus, viu? Porque eu repreendi eles, foi desmanchado lá, o demônio, 20 e pouco demônio. Entendeu? Perdeu 90 mil a mulher lá. Aí é engraçado, o cara ora pro corpo não dá valor. E não sabe a batalha que o cara passa depois. Eu passei a noite até que tempo que orar. Sentindo cheio de vela, o macumbeiro parece que ela tá demais do cantado, renovando a macumba. E eu sentindo cheio de vela, direto aquela fumaça e tudo. E paguei o preço do carro uma semana orando por a mulher lá, para poder consagrar os irmãos que estavam na live e consagrar ela lá. Para não tocar mais, para perder. Tá entendendo? Aí o povo pensa que é fácil. Aí o povo não é grato. Tem hora que o cara fica decepcionado com essas coisas assim. Nesse sentido, tá entendendo? Nesse sentido, porque é decepcionante. Quando vai, ó, pagar 90 mil pro diabo lá. Mas o povo de Deus, ninguém oferta com nada. Faz é virar as costas.
Faz é reclamar. Aí o cara fica, se o cara não tiver Deus na vida, ele sai da obra ligeira, viu? Porque tem Ele como o vai cara fazer fica decepcionado, irmão. Pra fazer Entendeu? o mal, né? Meu Fazer o mal, né? Para fazer o mal, viu? E as igrejas que têm a graça de Deus mesmo, a unção, irmão. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos para o 9, vamos. Versículo 9, vai lá, toda a igreja. Com Maldição sois amaldiçoados. Amaldiçoado. Vamos parar aqui, ó. Quando eu não devolvo o dízimo e a oferta, eu sou o quê? Amaldiçoado. Amaldiçoado em qual área? Financeiramente. Tudo, né? Uma coisa aqui, uma pergunta. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Homem, filho homem, tudo entende? Vocês, eu acho que sempre tem algum filho que a gente, entre aspas, a gente ama todos, mas sempre tem algum filho que a gente ama um pouquinho. É ou não é? Não é dizer que não é, não que é. Vai chegar. Porque é mais chegado. É assim ou não é? É. Me diga uma coisa. Por que esse filho é mais chegado e você trabalha e dá tudo a seu filho? Dá tudo, que às vezes que ele precisa que você pode dar, e quando você não pode dar, você corre atrás para dar. Pai, eu estou precisando de uma moto. Pai, eu queria um carro. Pai, eu queria um exemplo. Pai, eu queria uma roupa. Como ele é um cara que sempre trabalhou com você, sempre lhe honra, você gosta dele. Tudo que você manda fazer, ele está lá, está pronto com você, que você gosta, que vocês são pai, filho e amigo, me entende? Quando ele lhe pede uma coisa, você não faz esforço se não tiver para dar? Mas e por que você se esforça para poder dar? Por quê? Porque primeiro ele honra. Porque ele honra, né? obedece, Ele obedece, ele honra. honra suas atitudes, né? Entendeu? Ele está pronto para lhe ajudar, para estar com você na hora da vez, da doença. Educado. Ou seja, você é grato como pai, você é feliz, você honra seu filho por causa disso. Por causa que ele é fiel a você e que ele lhe honra. Assim também Deus não é diferente. Como é que tu é filho de Deus e tu não honra teu pai? Tu não obedece ao teu pai. Por isso que vem a maldição. Maldição no sentido de quê? Que Deus não vai te abençoar. Por que Deus não vai te abençoar? Porque você não está honrando o seu pai. Você não está fazendo o que ele está pedindo. O que ele está mandando essa palavra. Por isso que com maldições sois amaldiçoados. Então eles falaram, porque o pai não vai ficar agradado e vai deixar que você sofra. Agora se você for um filho obediente e tudo, aí Deus vai sempre fazer de tudo para lhe honrar. Sempre fazer de tudo para lhe abençoar. Com maldições sois amaldiçoados. Por quê? Porque o pai não vai amar o filho, que agora o filho que honra o pai fica grato. Né? Fica grato, a gente quer dar as coisas do filho. Assim ou não é? Assim também é isso que Deus está falando, mais ou menos, né? Porque a mim me roubais. Sim, em todas essas nações, ou seja, a mim me roubais, né? Ou seja, roubando isso nas ofertas. Então, com maldições sois amaldiçoados. Vem doença, vem problema de carro, vem problema de tudo. Nada dá certo, o dinheiro bota no saquetel furado. O que é saquetel furado? O devorador devora tudo. Saquetel furado é um saco furado, tá entendendo? Você imagina você botar as coisas dentro do saco, furado, fundo, vai encher? Não vai encher, você vai botar e cair por terra. Assim também é quem não é fiel a Deus, amém? O 10, trazei, irmão, trazei. Deus está dando uma traga. Todos, é de tudo que vem na sua mão, amém? Não é só de um dízimo de uma coisa não, tem que ser de tudo que Deus lhe deu. Para aí, olha para mim aqui, um exemplo. Se você tiver um mercado e você é aposentado, você tem um comércio, você tem direito de ter alguém só do seu aposento e do comércio não? Ou só do comércio e do aposento não? O que é que vocês acham? Dos dois. Dos dois? De tudo. E tudo? Está falando de tudo. E tudo? E tudo? De tudo. E tudo? Tá vendo a mão? De tudo, irmão. De tudo. Se eu tiver qualquer negócio, tudo eu tenho que trazer as primícias de tudo que vier na minha mão. Eu tenho que tirar os 10% da obra de Deus. Os 10% do imposto, os 10% da casa do Senhor. Para a minha casa. De tudo, quer tudo. Muitos obreiros, esses novos aí. O dízimo era, na lei era alimento, era a plantação que os pessoal faziam de trigo, de azeite, de oliveira. Está entendendo? Tudo que o povo de Israel plantava, ele tirava os dízimos, 10% e vinha trazendo no altar. Aí tem muita gente que fala isso, muitos obreiros novos, porque os velhos sabem que não existe isso mais, porque hoje em dia tudo rola dinheiro, né? Então, você ia pegar, nos tempos de hoje, pegar e vender, você tem que vender, pegar o seu dízimo e comprar tudo de alimento e trazer para a igreja. Está entendendo? Não, tem que ser em dinheiro, porque na época não existia dinheiro, não. Na época não existia negócio de dinheiro. O dinheiro veio, o pessoal não estuda, irmão. Vou dizer, olha para aqui, ó. É por isso que a Bíblia diz, não use o obreiro novo, não, porque ele se delira demais e bota o povo de Deus a perder.
Às vezes o obreirinho novo ali, está com saúde, está com tudo, é novinho, vai lá dar uma trabalhada, faz uma pregaçãozinha na igreja, para ele está fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus não é isso, a obra de Deus é pesada. A obra de Deus você tem que estar de dia e noite na obra de Deus, entendeu? Sem parar, 24 horas como os apóstolos de Jesus faziam, para se dedicar. E o obreirinho vai ali, aí dá uma trabalhadazinha ali e sustenta a obra e não pede dízimo e oferta na igreja, diz que não está nem aí, para dízimo e oferta, tem que ter, irmão. Aí ele nunca que vai crescer, a obra nunca que vai ganhar mais, ele vai morrer ali dentro e a obra não vai crescer. Porque ele não tem dinheiro para pagar a despesa e botar a obra para frente. Está entendendo? Então, aí fala que era só no tempo era ter que trazer os dízimos, era de verdura, de coisa. Antigamente, filhinho, filhinha, não tinha dinheiro não, meus irmãos. Aquele tempo da lei de Moisés, de Abraão, não tinha não. Por isso que Abraão tirou o dízimo de tudo que ele tinha, das vacas, das ovelhas, dos animais, porque na época o dinheiro era aquilo. Está entendendo? Não é o real hoje. O pessoal não estuda, não vê as coisas, aí fica falando besteira. Está entendendo? Não era, hoje não, hoje nós temos dinheiro, é dado o dinheiro que vem na sua mão. Está entendendo como é que é? Hoje em dia ninguém mexe. Você não vai no banco, deixa eu explicar direito. Você vai no banco, você vai receber seu salário. Chega lá, o dono do banco vai dizer, ó, Nélis, é o seguinte, tu vem buscar aqui teu salário aqui, mas nós não vamos dar em dinheiro não, nós vamos ali no mercado. Hoje o seu pagamento aqui vai ser de comida, nós vamos comprar arroz, lá no mercado nós vamos comprar tudo. No valor do dinheiro nós vamos dar de comida, não em espécie de dinheiro. Vocês vão aceitar? Não. Hã? Jamais. Deveria esses pastores aceitar, né? No lugar do dia das ofertas, esses pastores que eu falei isso, mandar os irmãos vender, ir lá no mercado e trazer as coisas. Você que não aceita, imagine Deus. Porque que o dinheiro vai fazer outras coisas que o saco o arroz não vai me fazer agora, porque tem outras coisas para resolver, não é só alimento. Está entendendo? E na época não tinha o quê? Não tinha dinheiro. O dinheiro veio se informar aí, tem um estudo aí, tem a data do dinheiro que veio se formando aí. Eu tenho um estudo todinho. Como foi que foi formando o dinheiro? Ou seja, o dinheiro foi surgindo, essa questão de dinheiro, está entendendo? Os comércios, os comerciantes girar o negócio. Era só alimento e o quê? E prata e barra de ouro. Amém? Ele levava as barras de ouro no lugar também, a barra de ouro, as pratas, e era tudo depositado. Lembra que Davi estava juntando ouro e prata para construir o templo de Salomão? Que ele não construiu, quem construiu foi Salomão. Davi pegava das guerras os ouros e a prata para deixar lá reservado para construir o templo. Está entendendo? Vamos lá, então, no 10, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que esses dízimos? Vamos lá? Para que haja mantimento. Viu? Na minha casa. Ou seja, outra coisa importante também, a casa de Deus não tem só olha só para mim aqui, ó. Na igreja, nós não tem que olhar, muitos irmãos hoje aqui, muitos irmãos das igrejas, só olha para a igreja, quem está dentro é quem sabe, só olha para a igreja com água dessa daí, né? Nos questão do dízimo para mantimento da casa, só olha para a igreja com um tambor d'água desse, só olha para a igreja por causa da energia, essas coisinhas realmente, lá, ei meu filho, não é só isso que nós temos que pensar, só numa água para nós beber não, e numa energia não, tem que pensar em devolver mesmo e não se preocupar com nada e pronto. Ah, o pastor não sei o que, irmão, Deus, depois que o pastor consagração dele, sua oferta acabou, filho. Está entendendo? O pastor pode jogar até no mar dentro da fossa aí, não tem nada a ver com sua vida e nem com a vida dele. Está entendendo como é que é? Por quê? Porque depois que for consagrado o seu dízimo, sua oferta, Deus já recebeu e pronto. Deus já lhe abençoou e você já fez sua parte que você tem que fazer. Está entendendo? O resto é com a diretoria, com a administração, o resto é com o pastor, ver o que vai fazer para manter o negócio para desenvolver. O que é que eu estou dizendo? Porque o pessoal pensa que o dízimo é oferta só para comprar uma águazinha para os irmãos beber e pagar a energia. Ei, meu filho, tem tanto projeto que você nem imagina. Tem igreja para abrir, tem pastor para sustentar. Visita para fazer. Tem gasolina, tem visita, tem obra para sustentar, tem pastor que o pastor tem que comer do altar, está aqui na frente, nós vamos já chegar lá, está entendendo? Um exemplo, se você é obreiro, se eu envio você como um pastor para uma obra, tem que ir lá no mínimo salário para ele lá. Não que ele esteja trabalhando por salário, mas tem que ir porque como é que ele vai manter a mulher dele? Como é que ele vai manter os filhos? Como é que ele vai manter a casa dele? Como é que ele vai comprar comida para o povo? Quer dizer que ele não come não, é só por tempo. Não, primeiro, o dízimo das ofertas está aqui, não vai chegar lá, entra o dízimo da oferta com o altar. O que é altar? Quem come nele é quem está dirigindo a obra. Ele come com sua família e seus filhos, aí depois é que ele vai fazer os projetos. Ou primeiro faz os projetos de Deus para o povo, para não comprar comida para dentro de casa para os filhos. Está certo ou está errado? Errado. Está erradíssimo.
Aquele que não honra a sua própria família, ele não está digno para fazer a obra de Deus. Tem que honrar primeiro a família para depois honrar o de fora. Aí é assim, pastor, eles acham que o dízimo é muita coisa, assim, vai pagar, vai tirar e não vai ficar com nada. Aí não paga o dízimo, mas vai na farmácia, compra 2 caixas de remédio, já vai R$200. Isso. Não, eu levo, me dê para eu ficar boa, eu levo. Ó, tá vendo? É desse jeito mesmo. Né? E não valoriza a oração. É verdade, Aí não não valoriza o livramento poder de Deus, a de graça. Deus, né? Pois então, eu já vi. Compra, já vi só história que na minha existe. cabeça, assim. Tira tudo mesmo, paga lá um médico. Um exemplo, o irmão Fragoso foi fazer a cirurgia. Vamos dizer que comprou R$5.000, né? Ninguém reclama não. O médico chega lá e diz, ei, um exemplo, eu tenho uma cura para tu. Vamos dizer assim, né? Eu tenho a cura para tu, só que tua cura é 5.000. Ou seja, eu tenho a cura para curar teus olhos, mas aqui no sistema aqui é 5.000. Aí o cara é médico. Ele não poderia fazer de graça um exemplo. Às vezes o cara tá. Quantas pessoas não morreu por falta de pagar o médico de pagar o médico para salvar ele? E o médico sabe que se não fizer a cirurgia ele morre. E o médico não faz a cirurgia se o cara não der o dinheiro. E a pessoa morre. Tá vendo como é que é o negócio? Ou seja, poderia o médico sendo bom, sendo um médico que fosse verdadeiramente um salvador de vida por amor, para fazer a cirurgia de graça para o irmão. Mas ele não faz, ele morre. Eu já vi muitas pessoas morrer, continuam morrendo, mas o médico não sara se você não pagar ele. E a pessoa vem para a igreja, às vezes alguém vai buscar, vai deixar. Menina, eu vou dizer, irmão, o negócio de igreja tem que o negócio dos irmãos tem que se organizar. Tá tomando Tem que se organizar, tem que se buscar Deus. Não, né? É por isso que eu digo, cada um faça a sua parte de entrar no céu. Nem um irmão, nem obreiro, nem pastor não tem direito de pegar no braço de ninguém, não, e botar no colo, não, e fazer as coisas que ele tem que fazer, não, tanto bom, não. Tá entendendo? Cada um que busca, mas eu não vou, eu não quero, então morre aí. Vai pro inferno e não vai buscar Deus. Porque não tem doença, não tem nada. Nós só temos direito de ajudar alguém dentro da vontade de Deus. Os obreiros, o pastor, se tiver doente. Se tiver doente não pode fazer nada, não pode ir para a igreja, não pode. Aí nós temos o nosso direito de ir lá, orar, nós temos o nosso direito de fazer um culto, nós temos o nosso direito de ficar orando em casa, nós temos o direito de visitar. E nós somos obrigados a levar a Santa Ceia, se o irmão está entendendo? E se for fiel também, que se não for, não adianta levar a Santa Ceia não, porque não adianta. Tá entendendo? Aí sendo fiel, tu não, agora se eu não for, se você não for, aí você vai estar em pecado. Tá entendendo? Agora, o irmão estando bonzinho, estando com saúde e tudo, com o negócio de irmão estar indo atrás desses jovens, desses irmãos, desses pessoal que vem para a igreja, pastor, indo visitar. Vou não, a casa de Deus tem um dia de culto. A porta está aberta, o curral está aberto, a água está aqui. O pão está aqui todas as terças e toda sexta-feira, 7h. O pastor nunca faltou, entre aspas, está sempre ali, mas os obreiros, para alimentar o rebanho, para alimentar as ovelhas. Agora eles mesmo é que não estão com fome, então se viram, vai morrer para lá. Amém. Está entendendo, João? Não tem negócio não. Você está pensando que Jesus dá mole? Vocês estão pensando que Jesus estivesse aqui, vocês iam ver o que ele ia fazer com essas igrejas de hoje. Se Jesus estivesse aqui, tu está pensando que Jesus ia dialisar na cabeça de alguém? Não. Ei, Jesus é amor, meu. Jesus é amor, mas para aqueles que ele vê que tem fé e que quer obedecer. Está entendendo? Agora ele está pensando que Jesus aqui pregava com mansidão, com o negocinho vai idealizar o povo, idealizar pecado de povo. Não, pecado e acabou. Vai e não peques mais, se liberta disso aí, sai fora disso aí, raça de vibra, pecadores, tá entendendo? É assim que Jesus fazia, mas com a verdade, querendo o bem da salvação, de purificação daquela alma. Não é brigar com o povo da carne, com o povo não. Tipo, quer brigar da carne, porque eu vejo muito irmão também, né? Brigando com os irmãos, não sei o que, irmão, não sei o que, mas lá brigando, está em pecado e fazer o altar, não tem educação, não tem nada. Por quê, irmão? Está usando na carne. Não, se o irmão está errado, se o irmão está indo, tem que ir devagar, tem que orar e tem que ensinar. O nosso negócio é ensinar, não é brigar com ninguém, que ninguém é pai de ninguém aqui não. Está entendendo? Ninguém manda em ninguém não. Eu não mando nenhum de vocês não. Quem disse que eu mando em vocês? Não mando. E nem vocês mandam em mim também não. Quem manda em nós é Deus, é a Bíblia. Nós estamos aqui para aprender de Deus, aprender da palavra e eu aprender com vocês e você aprender comigo. Amém. Claro que tem uma obediência da autoridade, porque a autoridade, sempre que ele também esteja dentro da Bíblia. Se seu líder, se sua autoridade chegar para repreender você sendo dentro da Bíblia, ele não estando explicando o que está na Bíblia, pode cair fora. Entendeu? Agora, se está na Bíblia, se você não obedeceu, você está desobedecendo o próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz, obedecer os vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas. Pode continuar. A pessoa que mais pregou sobre o inferno foi Jesus, né? E lá era choro e ranger de dente. Foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Mandando o povo sair do pecado, porque se não saísse, se não obedecesse o que ele estava dizendo, e os profetas e os apóstolos, o caminho é inferno, não tem outro caminho não. Não é julgando a pessoa
Não é dizendo que as pessoas condenando a pessoa, não, é porque vai para lá mesmo, ou que queira ou que não queira, ou quem, não tem quem empate. Se não obedecer, se não seguir, todos que morreram vão tudo para o inferno. Está entendendo? Está dizendo na Bíblia certo. Não, é a Bíblia que está né? dizendo, Explicar. é a palavra de Deus, não é homem dizendo. Quando a Bíblia diz, acabou. Não tem negócio de irmão, de pastor, de obreira, de ministério, nem nada não. Quem manda é a palavra do ministério e do pastor. Amém, meus irmãos? Amém. Então, aí, para que haja mantimento na minha casa. Então, o mantimento da casa de Deus, ó irmão, obra de Deus, deixa eu falar para os obreiros. Vocês, é porque vocês não estão nem aí, estão chegando agora e outra. Eu não sei se vocês vão tomar conta de uma igreja. Mas no dia que vocês tomam conta de uma igreja, vocês já sabem a dor do que é uma igreja. Às vezes os irmãos, veja os irmãos da igreja mesmo, às vezes, não só daqui, mas todas as igrejas. Sempre existe, não tem como não ter. E os obreiros às vezes reclamam de algo do pastor, que o pastor não sei o quê, que o pastor não sei o quê, mas ele não sabe o que o pastor está pagando para fazer tudo certo. Reclama porque ele não está na pele do pastor ali. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Aqui, para dirigir essa obra. Está entendendo? É como se eu dissesse, ó, toma aí essa obra aí, fica aí no meu lugar. Tudo que eu tenho que fazer, tu faz. Um exemplo. Aí tu vai ver o que é bom para tosse, como diz o ditado do Nordeste. Porque você só vai sentir a dor no dia que você pegar a mão no arado e você ficar responsável por aquilo. É como eu tirar aqui, tirou o obreiro nessa. Ó, você vai pastorear, é pastor, está pastoreando lá na cidade de São Paulo, pronto. O outro está dirigindo lá na cidade de Fortaleza, pronto. Ou seja, lá quem vai tomar de conta lá e saber do que está acontecendo, de tudo financeiro, de espiritual, da vida dos irmãos, é você, não é eu não, é você que está lá, não sou eu. É você que está vendo o procedimento dos irmãos, tá entendendo? É você que vai sofrer lá, não é eu não que estou lá não, é você que vai pagar o preço lá, é você que vai fazer do seu jeito lá. Tá entendendo como é que é? Você só sabe, irmão. É como às vezes o cara diz, pastor, o pessoal falando pastor, mas só sabe quando ele no dia que ele se tornar um pastor, ele vai ver o que é bom para todos. Viu? Aí você vai ver, aí vem que o pastor Aléo fazia era bem mesmo. Tá entendendo? Então o negócio é sério, não é brincadeira não. Muitos Que eu não se pensava arrepender, né? Eu creio que muitos não se arrepender. né? Só sabe quem é um pastor, irmão, muitos pastores por aí, faz a obra de Deus porque o negócio é um chamado mesmo e, entendeu? É um chamado e a gente quer ir para o céu mesmo, mas eu mesmo não vejo muito futuro não, assim não, sabe? De outras coisas não, sabe? Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá. Então, para que haja mantimento na minha casa. Então, quando vocês devolvem, irmãos, olha para mim aqui, quando vocês devolvem o dízimo, começa a vir as bênçãos na vida de vocês. Pastor, é tu que está profetizando? Ou é que o pastor está dizendo para agradar a nós? Na realidade, o dízimo é uma, vamos dizer assim, entre aspas, é alegria pelo que Deus te deu, gratidão e fé. E a obrigação do irmão, né? Só que de tudo isso, Deus também, Ele ainda diz uma palavra para os irmãos, para animar mais os irmãos, e Ele mesmo se encarrega de fazer isso que eu vou dizer para vocês, de abençoar vocês mais e mais. De abençoar a igreja mais e mais, de abençoar o irmão mais e mais. Vamos lá, ver se Deus abençoa mesmo? Trazeis para que haja mantimento na minha casa. Pronto. Aí ele diz, e depois que vocês devolvam o dízimo, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Escuta só. Está vendo aí quem devolve o dízimo? Como Deus prospera? Como Deus honra? Como Deus tira tudo que é do diabo para honrar você? Aí o cara diz, não sei o que, não honra não. Honra, você mãe, irmão, o que tu quer de Deus mesmo, meu filho? Não honra não, tu não está com saúde, abençoado. Tu não está bebendo a água, que Deus está te dando todo dia, nunca deixou faltar, Deus não está te dando arroz e feijão, irmão, e outras demais coisas, né? Aqui o povo era agricultor, o povo vivia da roça, o povo israelita aqui vivia da roça. Aí Deus disse, eu vou abrir a janela do céu. Que janela é essa? Qual é o tesouro que Deus está falando aqui? Ó, escuta. Qual é o tesouro que Deus está falando aqui? Qual é essa janela? O que tem dentro dessa janela? É ouro? Coisas boas. É, todo tipo de bênção. Só que tem uma coisa certa, específica, bíblica mesmo. Ouro? Não. O que era? Fé? Não. O que era, Breno? O que era? O nosso mantimento. Não. Vocês não sabem. Eu vou explicar para vocês agora o que tem dentro dessa janela. Eu vou dar uma pista. O povo aqui era agricultores. Aí Deus está dizendo que ia abrir os depósitos
das janelas. Hã? Chuva. A chuva. O tesouro de Deus é a chuva. A janela, quando ele abre a janela do céu, cai água na terra. Quando chove é porque Deus abre a janela do céu. Outra passagem que fala que é o tesouro de Deus a janela do céu. Lembra que Deus, no dilúvio, Deus abriu a janela dos céus? Então, dentro dessa janela, não é porta não, é janela, tem a chuva dentro dessa janela lá no céu. Toda vez que Deus abre, aí chove na terra. Aí o povo era agricultores. Ou seja, Deus ia, quando o povo devolvia, porque ele era sempre que devolvia o dízimo, Deus mandava chuva para o povo ia para a roça, plantava, e seus celeiros serão prósperos, serão cheios. Ah, pastor, não sei o que não. Um exemplo, aqui o irmão Luiz aqui. O irmão Luiz plantou um pedacinho de terra lá de feijão, não foi, irmão Luiz? Bem pequenininho. Aí eu cheguei lá, assim, não é olhando para a vida dos outros, nada não, é só para explicar o que eu estou querendo, o que a Bíblia está dizendo. Aí eu cheguei lá ele plantou um pedacinho de terra bem pequenininho, tal. Aí cheguei lá, no canto da cadeira tem um monte de feijão da altura desse negócio aqui, ó, né? De baixo, né? Ou seja, ele plantou um pouquinho, mas Deus mandou chuva, abençoou e o celeiro dele está cheio. Conforme o que ele planta, está colhendo, o celeiro dele está cheio. Conforme você planta, outra coisa também. Tudo é conforme você planta. Até na obra de Deus, o que você planta, na obra de Deus, o que você faz para Deus, o que você dá ao Deus, o que você dá a oferta, é uma plantação no mundo espiritual. Para vir as bênçãos de Deus financeiras na tua vida. Está entendendo? É uma plantação espiritual. Tudo que você planta, você colhe. Se você plantar pouco, você colhe pouco. Se você plantar muito, você colhe muito. Né, meu? O irmão Luiz plantou um pedacinho lá só para não ficar parado, né? Se ele tivesse plantado, vamos dizer, 10 tarefas. Um exemplo, né? Ia tirar mais. Por que ele ia tirar mais? Porque ele plantou? Se você planta pouco, colherá. Se plantar muito colherá. Ou seja, se você dá dizimista e oferta na obra, quanto mais você oferta, mais Deus vai lhe abençoar. Agora? Aí o pessoal diz, mas é chuva. Mas fica um inverno sem chuva pra Pois é. É chuva, não quero chuva não. Não quero chuva não, porque não chove não, para tu ver. Não chove não. Ser humano é difícil. Ei, meu irmão, a chuva, ela abençoa tanta coisa que você nem imagina. Tu acha que esse feijão, esse arroz, tu acha que essas coisas, tudo que existe aqui na terra aqui, pode ser o cara que tem o cara lá que fez o celular, que faz os computadores, que faz tudo. Tu acha que ele, se não tivesse a chuva, ele não era rico não, filho. Se não tivesse a chuva, ninguém comia não, nem o rei da terra. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, que se não houver chuva, nem os reis, nem os ricos, nem os milionários, nem os presidentes, o maior do mundo que não pisa nem no chão, não comia. Porque tudo vem da roça, tudo vem da agricultura, tudo pertence à chuva. Está lá no livro de Eclesiastes. Sem a chuva, ninguém come. Quem está entendendo? Ou seja, a Bíblia diz no livro de Provérbios que até o rei come da terra, até o rei. Por mais que ele pode, não gosto de roça, não sei o que, mas até o rei come da roça. Ou seja, até o presidente, se nós não trabalhássemos por não plantar, não tiver chuva, se Deus não mandar chuva, eu quero ver qual é o presidente que tem dinheiro para pagar a chuva. Jezabel e Acabe estavam desesperados porque estava chegando a seca e eles não tinham o que comer. Né? Não tinha o que comer, sem água, filho, sem chuva, ninguém come, morre. Se Deus parasse aqui 10, 15 anos aí no mundo todo sem chover, eu lhe garanto que no Rio não veio muita gente aí. Com animal por tudo. Pegava era fogo. Morreu tudo de fome, de fogo, não tinha produção de alimento, porque como é que as fazendas iam ser plantadas? 2 anos pra lá. 2 anos acaba de tudo. muita seca e foi obrigado Todo a criatório, nada ia pra frente. Foi poço, foi Nada, irmão, nada prover ali. Um ano de seca aqui já fica ruim, o cara se arrastando. E as plantações das fazendas, que a maioria que sustenta o mundo todo é as fazendas dos ricos. Um ano de seco, o Araripe estava cavando poços aí, quem entendia estava cavando. Então, para nós continuar, para não perder muito tempo, depois disso, fazer prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, no 10 ainda, só para ler de novo vocês entenderem. Se eu não vos abrir aqui, as janelas. As janelas do céu. Então a janela do céu é onde está a chuva. Amém? Amém. Onde está a chuva. No dilúvio também, obreiros, olha só, no dilúvio também tem uma referência também. No dilúvio Deus também fala claramente que ele abriu a janela dos céus. Quem está entendendo? E mandou chuva. Então na janela tem o quê? Tem o quê na janela? Chuva. É a chuva de Deus. Amém? E quando vem a chuva, o povo plantava e os seus, e diz. E o Senhor, aqui, fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar, ou seja, não dar chuva, sobre vós uma bênção tal, que até que não haja lugar suficiente
para recolher. Ou seja, é como eu estava falando, meu irmão plantou uma rocinha e pouquinho matar lá um monte de feijão lá. Ou seja, não há lugar para recolher. Vamos dizer, a irmã mandou um vídeo esse dia, a irmã Socorro. Eu não sou assim, não, mas eu fiquei impressionado com a roça da irmã, viu? Rapaz, 5 tarefas lá, meu irmão. 5 tarefas, tanto feijão assim que, rapaz, então não limpo. Só os pés de feijão chega a estar... Eu vi. Eu vou dizer, ali deu não vi mudança esse mesmo, vídeo. sabe? E a irmã ligou pra mim, já está com uns 15 dias que a irmã não veio, porque eu pastor, não vou poder ir, não, é só esses caras. Cadê esse? Amém, filho, vai catar o feijão, cada sol. Tá lá catando até ela, disse que não está tendo lugar para botar o feijão não, irmão. Diz que não está tendo, diz que a casinha lá já está lotada, estão debulhando e não está dando de conta não. Nem de apanhar e nem de guardar nos depósitos, porque a irmã é fiel a Deus. Os depósitos xixeirão que não terão lugar suficiente para vocês colocarem. É a promessa dele. Aleluia! Não é conversa de homem, não é coisa, é a palavra do nosso Senhor. Amém, meus amados? Aleluia. Outra coisa também importante, além disso, irmão, também Deus promete a bênção, mas se você não trabalhar, não tem como Deus lhe crescer mais. Só vem quando você começa a trabalhar ou desenvolver alguma coisa que venha dar mais rendimento, tá entendendo? Por exemplo, um exemplo, isso é para quem quer. Um exemplo, o irmão Luiz está aí, o irmão Luiz tem só o salário dele. Se ele não fizer outro corpo fora, ele vai ficar só no salário normal. Não dizendo que é ruim, aí vai de cada um, amém? Mas quem quer ser mais abençoado, quem quer conseguir mais algo, entre aspas, financeiro, tem que trabalhar. É que é através do trabalho que Deus vai abrindo as portas. Está entendendo? Deus vai abrindo as portas, você vai crescendo. Ou ter alguma coisa por fora, tem um negócio, e aí vai rendendo o negócio. Está entendendo? O celeiro vai aumentando. Amém, meus amados? Amém. Então aqui, não tem lugar suficiente que é um depósito. É tanto feijão que a irmã tira, entre aspas, lá que não botar mais, amém? Vamos lá. E por causa de vocês, repreenderei o devorador, e não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor 17. Olha só. Como é que eu repreendo o demônio? O demônio devorador aqui. Tem um devorador. Por causa de vós, repreenderei o devorador. Quem é o devorador? O devorador é um tipo de demônio. Tudo que você pega ali 20 mil conto, o dinheiro, ó, vira fumaça. Pega 30, o dinheiro vira fumaça. Por quê? Por causa do devorador. Não tirou primeiro. Porque você não devolveu, o devorador está tendo oportunidade, porque o pastor e a oração sua, oração minha, pastor nenhum tem poder para expulsar esses demônios aí. Porque Deus não deixa. Não é porque não tem poder. E nem Deus também vai repreender esses demônios, não. Só tem uma forma de repreender esse demônio dentro da Bíblia, conforme está dizendo aqui. Só tem uma forma. Qual? Quando eu devolvo 10%. Quando não devolvo, ele tem a porta aberta para entrar e sair na sua vida. Enquanto você não... Está entendendo como é que é? Amém, irmão? Por causa de vós repreenderei, por causa do que você devolveu, eu repreenderei o devorador para não destruir o fruto da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril. Ou seja, você viu, tem gente aí que não é crente, que não é servo de Deus e tudo, planta a roça, meu irmão. Menino, o cara planta 10 tarefas. Quando vai olhar 10 tarefas de feijão, vai olhar lá, só tem 3 bairros, os pés tudinho. 3 bairros, ou seja, é estéril. O que é estéril? É que não dá fruto, que não tem nascimento, que não dá fruto. Entendeu? Ou seja, não multiplica, não vai para frente o negócio. Porque a terra é estéril. Amém, meus irmãos? Amém. Entendeu? Ou seja, mas quem devolve, Deus abençoa e multiplica e não deixa que o devorador venha como fruto do vosso. A moeda da época era ouro, ó. Aqui, ó. A moeda da época era ouro. Tá vendo? A mesma coisa que eu falei. Ou seja, não existia real, entendeu? Eu vou ter que entender as coisas. Não é negócio de dizer que era os frutos e querer dar uma para não devolver o que é de Deus, não. Viu? A moeda da época era ouro e prata, ou seja, a moeda da época era ouro e prata. E objetos valiosos. Esse sistema de armazenamento foi estabelecido pelo Altíssimo, ou seja, por Deus. O próprio Deus mandou Moisés fazer, mas Salomão. E era o que subsidia o serviço do santuário, o sustento dos sacerdotes e dos levitas. Ou seja, para que é o dízimo? É para sustento dos levitas e do quê? E dos sacerdotes. O dízimo e as ofertas que entram na igreja para quê? O pessoal do altar. Que entram no altar, para que é? É porque os levitas também, eles não
tinham propriedades, eles Não, daqui a pouco eu chego lá. Para que é? É para sustento do pastor, irmão. É. É para sustento do pastor. Você pensa que, pastor, eu vou para a igreja e tal, porque lá não é não. Pois vai. Vai lá, ele agora está te roubando mesmo. Está te roubando e tu não está Agora vendo. Por ele quê? tá. Porque ele não diz para onde é que é do sustento dos levitas, das autoridades, dos pastores. Por quê? Porque os levitas, lembra que quando o povo hebreu foi entrar na terra prometida, quem lembra? Aí Deus disse, todo mundo aqui vai possuir a herança, ou seja, tu pela tua batalha, pelo teu sofrimento que tu fez, pela batalha para entrar na terra prometida, vocês vão herdar essa terra aqui de vocês, essa cidade de vocês, a outra cidade de tal, da tribo tal, só que Deus disse a Moisés, da tribo de Levi, que era o sacerdote, eles não vão ter herança, ou seja, eles não vão ter negócio de trabalho, vamos dizer assim, não vão ter herança, ou seja, eles não vão possuir herança, porque eu sou a herança deles, ou seja, eles não vão trabalhar, eles vão trabalhar para mim, eles vão trabalhar no meu tempo, ou seja, lá na casa organizando, recebendo as ofertas, queimando, fazendo sacrifício, e o dízimo e as ofertas que entrar é para eles, na igreja, porque eles consagrar é para eles manter a família deles. Era para o sacerdote, quem está entendendo? Porque ele não trabalhar, ele não tinha herança, o pastor que tira o seu tempo, biblicamente, se o pastor se dedica, e não trabalha mais para canto, só trabalha para sustentar a igreja mesmo, só para orar, para buscar, para ensinar a palavra de tudo, para proteger a igreja, para ensinar o reino de Deus, para ensinar o caminho, a igreja tinha direito de levantar um salário para sustentar o pastor. Ele não trabalhava. Outras igrejas nem Está entendendo? Nem tem reunião. O levita eles não trabalham, eles trabalham só para a obra. perguntar também. Assim também é vocês, também, um exemplo. Se vocês são obreiros, se um dia vocês for dirigir uma igreja, vocês têm que comer de lá para a igreja que vocês estão pastoreando. Como é que tu está pastoreando lá? Aí você não está entrando dízimo e oferta lá, e as tuas despesas, as despesas do templo lá, e tua família, e teu povo, e as tuas coisas, e teus negócios, como é que fica? Tem que entrar de lá mesmo, você não está dando a vida por elas? As ovelhas é que tem que tirar o leite para dar lá o sustento daquela obra ali. Não é ministério nem pastor não, é as ovelhas que tem que tirar o leite. É igual a igreja católica, né? O padre vive também. A padre também, o padre, causa e o padre, o bom é que o padre tem ajuda do governo, os governos, tudo, em todas as igrejas, eles têm salário, o governo dá e tudo. Salário Já a igreja evangélica o negócio é sério, é pesado de todo, depois o cabo vai, é só espinha, é Pois só aí eles luta. ficam reclamando. Porque não tem dinheiro de governo, não tem nada lá, é mais fácil o governo tirar o que a igreja tem, para pagar os impostos. Também, né? Amém, meus irmãos? Amém. É. Então, é sustento para sustentar os sacerdotes, é para sustentar os pastores, é para sustentar você que é pastor, para sustentar pelo ministério e tudo, dirigir igreja. Deus já está fazendo para dirigir igreja. Como pastor, de lá vocês têm que estar, vamos dizer, o ministério é quem diz, 30%, 20%, 60%, 40%, é o ministério que determina. E todo ministério é assim. Amém, meus irmãos? Amém. Todo ministério é assim. O obreiro que está lá ele tem que comer de lá. Estou explicando a Bíblia, não tem negócio de esconder nada de ninguém, não, e a verdade está aqui. Eu duvido que vocês já tenham ouvido falar um pastor explicando para que serviu o dízimo. Eu faço é duvidar. Eu faço é duvidar. E aí daquele que perguntar. E aí é aquele que perguntar, aí, entendeu? E não tem para que perguntar mesmo não, porque na realidade é sua obrigação do membro, do irmão, devolver o que é de Deus. E é bom. E sempre fui fiel em tudo, nas igrejas por onde eu passo. Eu não devolvo para cá, mas eu devolvo para fora. Eu tenho que tirar 10% daqui, 10% que é dízimo do dízimo, que a Bíblia diz, e enviar diretamente para a igreja lá em Brasília. Qual? A convenção. Não no tempo dele, é dizimista fora, que tira o dízimo de tudo que entra, 10% do dízimo lá fora. Quem está entendendo? Amém. E pode estudar a Bíblia que está lá. Estou só explicando para passar. Vamos lá. Vamos continuar. Joel, bem rapidamente, eu vou já terminar. Joel 2, capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 25 diz assim, só o 25 mesmo. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. O migrador, o devorador e o destruidor. Amém? Pronto. Olha para mim aqui. Olha só. Então, existe demônio ou não existe? Para quem não devolve o dízimo para consumir, para roubar o que você Tem tem. demais. Existe quantos demônios então? Legiões. É o 4. 4 demônios. 4 tipos de demônios. Agora, Vamos lá, ver qual é os demônios que consomem quando nós não devolvemos o dízimo. Primeiro é o migrador. Depois o devorador. E depois o destruidor. Então são 3
demônios aqui, amém? Olha para mim, que já está bom aqui, amém? Então são 3 o quê, irmãos? Demônio, isso aqui é o quê? É quando eu não devolvo. Escapa do cai na outra. O dízimo é as ofertas. Esses demônios ele têm poder de destruir o que nós temos. Tem. Quando eu não devolvo, o dízimo e as ofertas. O migrador, devorador e destruidor. São quantos demônios? 3. 3 tipos de demônios. Quando não devolve lá em Malaquias, aí Deus fala lá em Malaquias qual é o outro tipo de demônio. Olha aí, rapidamente. Oi? Malaquias 10, 3. Que lá fala o devorar, o devorador. E aqui no livro de Joel fala mais 3. Então no caso faz quanto demônio? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 18, todo mundo junto comigo, versículo 4. Só o versículo 4. Vamos. Dá-lhes as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Mais uma vez, bem alto. Dá-lhes as primícias do teu grão e do teu mosto, do teu azeite, as primícias das tosquias das tuas ovelhas. Amém, mano? Pronto, agora eu vou só explicar bem rápido. Ele escuta só. O dízimo, ele significa o quê? 10%. De tudo que vier na tua mão. E dá o quê? As primícias. As primícias e as primeiras. Olha só, o que é primícia? Iva, primícia, bem rápido. Primeiros. Comprar. Primícia, obreiro Fábio. Primeira. Irmã, obreiro Nenê. Primeiro. Obreiro Luiz. Primeiro. Obreiro Neto. Aí sim, né? Pronto. Primeiro, eu tenho que honrar. Escuta aqui, os irmãos. Essa aqui é muito importante. Ó. Quando Deus lhe der o seu dinheiro na sua mão, o irmão para ovelha, em qualquer lugar do mundo, do Brasil, aí, onde tiver igreja, quando Deus der um dinheiro na sua mão, você primeiro não corre no mercado não, quem compra no mercado não, para pagar primeiro no mercado não. Você não corra primeiro para a farmácia para pagar o remédio não. Verdade. Você não honre primeiro as suas contas não, de água e de energia não. Você primeiro não honra isso aí não. Primeiro você tem que honrar a Deus em primeiro lugar. As primícias significa tirar primeiro. Antes de pagar as contas você tem que tirar o que é de Deus. Deus, o Senhor me deu R$1.000. Está aqui os R$100 da obra do Senhor. O 90 é para me honrar. Aí você tem que primeiro honrar a Deus para depois honrar as suas compromissos, as suas contas. Porque se você honra primeiro o povo, você vai dar o resto para Deus, entre aspas. Por isso que o Senhor está dizendo, eu quero as primícias, eu não quero negócio de resto. Eu não quero que você vá pagar as contas, dar as coisas e fazer o que tem que fazer para depois trazer o meu dízimo do resto, não. Primeiro você tem que dar o que é meu, que é da minha casa, para mantimento da minha obra, amém? Aí depois é que vocês vão pagar a conta de vocês. Então isso significa primícia. Primícia significa tirar as primeiras, honrar primeiro a Deus para depois honrar o mercado, honrar a farmácia, E honrar a o gente comércio. percebe que é bom mesmo, porque a gente, né, as contas até diminuem. E outra, além de você estar devolvendo você já tem que ser fiel, além de estar sendo fiel, você está honrando Deus e está. Deus, além de Deus, você já está honrando Deus, que você está devolvendo, você está honrando Deus 2 vezes. Ou seja, você está honrando Deus, está glorificando Deus 2 vezes. Tanto tirar o que é de Deus e também tirar a primícia, que é uma honra. É tipo ali, eu estou devendo a vocês tudo, eu estou devendo 50 tu, tem que pagar hoje, daqui a pouco eu vou começar a pagar vocês. Vamos dizer que vocês trabalham para mim, eu tenho que pagar o diário de serviço, R$50 a diário. Aí eu pego um exemplo que eu estou dando, tá entendendo? Aí todos vocês, o irmão Nés está lá, os obreiros, vocês estão precisando agora para comprar comida para casa, agora, pegar o dinheiro, já correr para o mercado para comprar comida para casa, tá entendendo? Aí eu paguei o Nés, paguei. Vou viajar. Aí, antes de eu pagar, o irmão Nés é o que está precisando mais. Que o irmão Nés, o menino já está passando fome, porque dentro de manhã já vai dar 2 horas da tarde, 3. E o menino lá não tem, já vocês ainda têm o de comer de hoje. Aí eu pego, vou pagar vocês, aí eu começo a pagar. Luiz, Fanny, Barroso e Igor. E o que está mais precisando é ele. Só que eu pagar tudo por último. Depois que eu pagar ele, eu vou pagar tudo. E tudo se pisando. Quero que esse homem me pague logo, porque eu pagando aqui, eu já pegando dinheiro para correr para o mercado para comprar comida para a mulher fazer comida para os meninos.
Ou seja, eu deixei de honrar o que estava mais precisando para honrar vocês. Em primeiro lugar, que não estava precisando. É igual também o Tá primeiro entendendo? pedaço de bolo, né? Do aniversário. É, o primeiro pedaço de bolo. Você vê que é a primícia, Dá até confusão. né? O pessoal Dá vai até botar ali no confusão, né? aniversário. De quem é o primeiro pedaço? O pedaço vai para quem? Ama. O mais especial, entre aspas, para o pai, para a mãe, sendo o filho, né? Ou seja, porque é primícia, ou seja, está honrando a pessoa. Aí imagina, eu estou lá no aniversário, aí vocês estão aí, o aniversário aqui é de minha filha. Aí minha filha aqui pega, corta o bolo aqui e tira primeiro para o irmão Fragoso e não traz para mim. Eu, cara, eu sou o pai da menina. Aí funciona, às vezes. Hã? Eu quem sou o pai, ela está honrando primeiro de fora, não vai honrar o pai. Aí eu ficar meio desgostoso, tá entendendo? Assim, Eu gastei pra fazer esse aniversário. pois é, e honrar o de fora, isso tudo, ou seja, o amor dele está mais doido que é isso. Então isso é as primícias, amém, irmão? Isso é a vontade de Deus. Quando você faz isso, Deus fica decepcionado com você no mundo espiritual. Quando você faz, Deus fica feliz com você, amém? Tudo isso aqui é um fechamento, começo, meio e fim. Números, capítulo 18, versículo 21. Vamos lá, todo mundo junto comigo. E eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança pelo ministério que executa o ministério da tenda da congregação. Amém? Olha para mim, como é importante. Eu falei para vocês que o dízimo para quem era? Era pra casa do Senhor. Era para os sacerdotes, depois que o sacerdote consagra, não é? Aqui, no Velho Testamento está confirmando. No Novo também vai confirmar. Que o dízimo aqui, ó, aqui está explicando para que, ó, todas as ofertas. Aqui, ó. E eis que aos filhos, ou seja, aos sacerdotes, aos pastores, e eis que aos filhos de Levi, que eram os sacerdotes, tenho eu, ou seja, o próprio Deus diz, eu tenho um Deus, está falando, dado todos os dízimos, ou seja, eu tenho dado todos os dízimos que entram no templo, é do povo de Levi. Está entendendo o que Deus está dizendo aqui, irmão? E eis que aos filhos de Levi tenho eu dado os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executa o ministério da tenda da congregação. Ou seja, eles receberam o dízimo por quê? Eles receberam o dízimo porque eles faziam o quê? O ministério da tenda da congregação. Ou eles cuidavam de quê? Eles eram pastores, eles cuidavam só da obra, eles não trabalhavam de serviço nenhum por fora. Sim. Eles não trabalhavam, por isso que eles comiam da onde? Da igreja, do altar. Por que eles comiam, irmãos? Porque eles não trabalhavam em outra coisa a não ser na obra de Deus, está entendendo? Então, por isso que Jesus está dizendo, aqueles que se dedicam na obra mesmo, 24 horas, entre aspas, por o povo, tudo que entra é para ele comer no altar, para sustentar a família dele tudo. Aí depois o que sobrar é que ele vai fazer as outras coisas que tem que fazer. Está entendendo? É o que sobrar. Mas é porque também em Serra Fogueira tem coerência. Como é que a família do pastor está com fome e vai alimentar os outros? A família doente, a família passando por dificuldade, aí Tá vendo para que eu morrer e vai cuidar. Viu? Como é que eu vou tirar a cesta da minha esposa, do meu filho, uma comida, uma cesta para dar para o povo? Não tem como, primeiro tem que comer o de casa para depois de fora. A Bíblia diz que o bom obreiro é aquele que primeiro cuida da sua casa. E depois é que vai cuidar do de fora, que é os irmãos da igreja, que é as ovelhas do povo. Às vezes vocês estão vendo, é só um pouco de exemplo que o pessoal vê. Tem gente que diz, o pastor ali, dele de madeira, os caras não comem Bíblia, não estudam. Não estuda a palavra, ele tem com toda certeza. Não estuda, não lê, não consagra, não jejua, não paga preço, não medita, não faz nada. Aí fica julgando quem busca. Porque não tem conhecimento. Para ter conhecimento tem que ter jejum, sabedoria, tem que ter Deus, tem que buscar, irmão. Você viu passar a noite todinha acordado. Acordado, nem dormir de jeito nenhum. Para poder passar isso aqui para vocês é assim. Mas para mim foi muito, eu tive que passar a noite todinha para poder passar para vocês, para não passar besteira. Está entendendo, irmão? Amém. Entendeu como é que é? Então... tem que estudar, tem que buscar, tem que orar, filho. Tem que ler Bíblia. A porra não lê Bíblia, não sabe nem não sabe não. Pega aí, muitos pastores aí seco, não tem nada. Rapaz, dá um estudo aí. Dá um negócio aí. Não só sabe lá em Malaquias 3:10. 300 diz a carta, mas não sabe explicar para que serve, para que é, qual é a bênção que vem, por que tem que fazer, para que serve, para que não é, o que o irmão vai receber com isso, o que o irmão vai receber quando devolve, o que vai receber quando não devolve. É assim. Para que serve, para onde é que vai? Casa aí nas igrejas. Duvida chegar lá para dizer para onde é que vai o dízimo. Ninguém diz. Não, mas é que eu estou ensinando o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que Jesus está dizendo, o que os fratiacas estão dizendo, todo mundo está dizendo para onde é que vai o dízimo, para que serve.
Amém, irmão? E vai continuar assim. Porque vai comer da onde? Agora, se o pastor tem um trabalho e tudo, aí não tem nada não. Está entendendo? Mas se trabalhar, vai perder um bocado e os irmãos da igreja vão perder um bocado de coisa. Né? De bênção, né? No caso do pastor está ensinando, está pregando, está orando, vai perder muitas oportunidades de aprender com Deus. Amém? Porque o pastor está trabalhando, está tendo tempo para cuidar das ovelhas, que algo está em dia. Está entendendo como é que é? Amados, então, é isso aí. Eu vou. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 3. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 3. Vamos lá. Só o versículo 3 mesmo, toda a igreja comigo. Não sabeis, vós, o que os que administram, os que é sagrado, como do que é do templo, e o que de continuo estão junto ao altar, participam do altar. Pronto, pode olhar para mim. Eu preguei em Números 21 que os sacerdotes comiam do altar. Tá, o dízimo e as ofertas que estavam lá era para quem? Era para o pastor, para o altar, para o sacerdote, para o levita da época. Isso no Velho Testamento. No Novo também não é diferente, é a mesma coisa. Aqui é o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 13, está dizendo, ó, o próprio apóstolo Paulo ensinando, ó, não sabeis, ou seja, vocês não sabiam, pois agora estão sabendo. Não sabeis, vocês, que é vós, que os que administram o que é sagrado. O que é sagrado? Ou seja, o que administra o que é sagrado. O que significa administrar? Bem rápido aqui, que é para tomar muito tempo. Está presta um serviço sagrado. Pronto. Administrar é a mesma coisa. Hã? Fazer uma obra do Senhor. Então, os que administram, eu estou aqui fazendo o quê, irmão? Eu sou o que dessa igreja? Administrando. Eu sou ministro dela. Eu estou administrando, eu estou pregando, estou ensinando. Eu sou ministro dela, então eu estou administrando essa igreja. Amém? Amém? Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que administra, o que é sagrado. Eu estou administrando o quê? As coisas sagradas de Deus. Eu não estou administrando a presidência, eu não estou administrando a prefeitura de Araripe, eu não estou administrando o mercado, eu não estou sendo gerente do mercado, eu estou administrando, estou sendo gerente, estou sendo presidente da obra de Deus. O que é sagrado significa que é de Deus. A obra de Deus não é mercado, não é prefeitura, é a obra de Deus. Ministro da obra de Deus. Amém, irmão? Amém. Então, os que ministram o que é sagrado. Sagrado, ministra é o pastor, que ministra uma igreja. Sagrado é as coisas de Deus, né? A palavra vem nas almas. Amém. Como comem, ou seja, esses que administram o que é de Deus, eles comem, lá na casa do irmão Nésio? Comem no altar. Lá na casa da irmã Aureline, ou seja, nós temos que pegar a família para comer todo dia na casa de vocês? Na casa do irmão Fragoso? Lá na casa do irmão Luiz? De onde é que ele tem que comer? De onde é que tem que sair a comida dele? O altar. E onde é o altar? A casa Casa de Deus. A casa de Deus. Ou seja, come do que é sacrificado aqui, ó, do dízimo e das ofertas que entra, o pastor tem que comer daqui. Todo pastor tem que comer. De todas as igrejas, tudo que entra na igreja é o pastor que tem que comer daqui. É verdade. Quem está entendendo? Ele come de lá, do altar. Não tem, ele que não está trabalhando, vai comer da onde? E eu acho assim que é importante, quanto mais a pessoa não trabalhar mesmo, é melhor trabalhar para Deus. Se dedicar no jejum, em oração, em ler Bíblia, em orar para o povo, de visitar, e fazer o que tem que fazer, amém? Então os que ministram, ele come do altar, do dízimo e das ofertas que entra dos irmãos, que é o altar. Vamos lá. Os que ministram, eles comem do que é do templo, ou seja, eles comem do que é do templo, ó. Ou seja, eles comem do que é do templo. O que é que tem no templo aqui? Dízimo e oferta, né? Alimento na época e tudo mais. Então tudo que entra no templo, dízimo e oferta de tudo, é para o pastor, para o líder e a família comer. Do que entra no templo. Eu estou falando altar e aqui está falando templo. Porque templo é altar e é geral, amém? Amém. Do que entra no templo. E os que de continuo estão junto ao altar, participam do altar. Ou seja, isso aqui já está falando de quem? Os que estão junto, continuam, participam no altar. Quem está falando de quem? Os obreiros. Dos obreiros. De vocês. Vocês também são dignos do que entra. Comer daqui também. Ou seja, participar, não comer, mas participar. Agora você pode comer de quê? Você pode comer da igreja que você está pastoreando. Ou seja, se você tiver um ponto de pregação, tiver lá, e tudo que entra lá, você tem direito, lá tem uma porcentagem, vamos dizer 30%, depende do ministério que dá, como eu já falei, que ali aquilo ali é seu, não é da igreja, não é de ministério, não é de ninguém, não, é seu.
do que entra lá. Vamos dizer que é 30% do que entra é do obreiro, é você que está pastoreando ali, é seu. Pode ser sustentado a sua família e tudo. Quem está entendendo? Amém. Amém? Mateus 23. Mateus capítulo 23 e versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o odre e o cominho, e desprezais as mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não medir aquelas. Olha para mim aqui, irmão. Que negócio interessante. Sabe o que é que está falando aqui? Do dízimo. Que é para continuar a dar o dízimo. Fazer isso, não omita. Dê o dízimo mesmo. Não mentir. Dê o dízimo mesmo. Quem é? Quem é que está falando isso aqui? Quem é? Jesus. É o próprio Jesus Cristo mandando dar o dízimo. Por que Deus, o pessoal diz que não tem? Jesus mandou dar o dízimo. Jesus está dizendo, ó, vocês podem devolver, continue devolvendo o dízimo. Continue devolvendo. Mas não omita as outras coisas. E as outras coisas da misericórdia, da fé, do amor, continue também fazendo o que é que você não está fazendo. Vocês devolvem o dízimo, mas vocês não têm o amor, não têm a misericórdia, que tem que devolver o dízimo e tem que também ter a misericórdia e o amor pelo próximo. Quem estava só devolvendo o dízimo, então Jesus disse, continue dando o dízimo e faça também as outras coisas. Ou seja, além disso, de Jesus mandar ele devolver o dízimo, Jesus ainda mandou fazer mais coisas ainda, além do dízimo. Amém, irmão? Amém. Então Jesus não está dizendo aqui, encerrando isso como muitos pregadores pregam, dizendo que Jesus está dizendo que não está encerrando o dízimo, não está falando disso. Jesus está mandando dar o dízimo aqui, ele está mandando dar, se você ler direitinho, estudar, ele está mandando dar o dízimo, e além do dízimo ainda dá mais coisa, que é o quê? Que é o amor e a fé pelo próximo, o carinho, a gratidão e honrar o próximo, amém? Que ele devolvia o dízimo, mas não devolvia, devolvia o dízimo, mas não fazia as outras coisas. É que nem os irmãos hoje, eu acabei de pregar para vocês do começo, que eu falei, né, que nós temos que obedecer tudo, nós temos que obedecer as 10 leis, não é só, se é 10 leis, é 10 leis, não é só as 9 e deixar a outra para lá, não, é o que ele estava fazendo. Estava obedecendo a lei do dízimo e as outras leis da misericórdia e do amor estava deixando para lá. Não, tem que ser tudo. Jesus disse, não omita as outras leis, tem que ser tudo completo, não pode deixar uma para lá. Amém? Tem que ser todas elas. Se tem que obedecer, obedeça todas. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o dízimo para encerrar. O dízimo, ele era o quê? Escuta, ele era antes... Antes de Moisés. Não, ele era antes... Ele era antes da lei. Era antes da lei. E o dízimo, na lei... Antes da lei, já dava-se o dízimo. Já devolvia Abraão. Na lei, Moisés botou como lei o dízimo. Pegou pelo amor, pela fé de Abraão e botou como lei, constituiu como lei. E hoje é pela gratidão e amor também, pela fé também, que é no Novo Testamento. Então no Velho Testamento, o dízimo pela fé antes da lei, o dízimo na lei e o dízimo de Jesus Cristo no Novo Testamento. Amém? Porque aí o povo lê e diz que não existe isso, que a Bíblia não fala de dízimo no Novo Testamento. E Jesus está falando sim, está dizendo que é para devolver o dízimo e ainda fazer mais coisas do que o dízimo ainda. Além do dízimo, tem que fazer mais, que é o amor e a misericórdia. Então existe, sim, o dízimo é desde a fundação da Bíblia, é desde a fundação do tempo que Deus fundou. Abraão deu, não existia a lei de Moisés na época. Então o dízimo é de Abraão, é hebraico, o dízimo é antes da lei, o dízimo é na lei e o dízimo é no Novo Testamento. Amém?